Fala galera, família do Pra Cima Podcast, estamos em mais um episódio 49, acertei, não acertei, Celso? De prima. Aí, ó, episódio 49, estamos aqui com JJ, né, José Júnior, a gente chama ele de JJ, quase todo mundo chama de JJ. Quase todo mundo. Estamos com Pauliane Gaia, é isso mesmo, assim que se Isso, pronuncia? é. São grandes amigos, né, amigos das antigas, e eles fazem parte aí tanto do hall de empreendedorismo, não da cidade de Quissamã hoje, né, estão em Campos dos Goytacazes, e eles têm uma história, assim, surpreendente, né? A gente ficou feliz e se simpatizou pela história deles, porque eles começaram como muitos, né, assim, no improvável, né? Começaram no lockdown, né? E, assim, você decidir empreender no lockdown, digamos, hoje é maluquice, né? Sim. Seria totalmente improvável. E realmente conseguiram adquirir uma estabilidade, né, empreendedora na cidade lá. E eles vão contar sobre isso, né? E o interessante é que, pelo que vocês me falaram, não tem nada a ver com a expectativa de vocês antes de começar a empreender, né? Não. Vocês não tinham expectativa de montar algo desse ramo em si, né? Você ainda me falou que sempre pensou em empreender, Sim. né? Ela talvez nem tanto, né? Mas, assim, o enredo e a história foi algo que me cativou. Enfim, queria agradecer aqui ao Work Banda Larga, que está sempre presente conosco. Agradecer Deguste, Creparia e Pizzaria. O Thiago lá, um abração, Thiago, e toda a equipe. Agradecer o Lava Jato do Lennon, que está sempre aí lavando, né, nossas viaturas. Cosmos Publicidade, com esse equipamento todo, com essa atenção, né, Celção? Que está ali mesmo cansado, mas está aqui sempre prestando a sua boa vontade. E Maia Autoestrada também, nosso canal que está em atividade aí. Senti que as pessoas que têm nos seguido aí estão dando um pouco mais leve aí, não estão convidando nem compartilhando, então vê se lembra da gente lá, o pessoal que gosta de assunto automotivo. Vamos continuar com esse trabalho legal de compartilhar, curtir, se inscrever no canal, tá? Mas já passamos os 63 mil inscritos e a gente agradece por isso aí também. Então, JJ e Pauliane, começando pelo JJ, né? JJ, fala pra gente um pouquinho disso aí, sua história, vamos antes do empreendedorismo, né? Sim. Você foi músico, né? Sim. Foi Por muito tempo na noite, né? na noite e em banda também, né? A banda União Quissamanhense, eu acho que é esse o nome. Toquei, cara. A banda União Quissamanhense, ela foi algo na minha vida que despertou mais ainda a música. Eu lembro que desde criança, as minhas brincadeiras sempre foi com música. Pegava um cabo de vassoura e fingia que era uma guitarra. Pegava um bambu e colocava como pedestal ali para dizer que era um microfone. E eu lembro da primeira vez que eu vi a banda União Quissamanhense tocar. Eu tava aqui na festa do São Cristóvão, ali na praça. Sim. Aí eu tava correndo, brincando. Uma criança, tinha 8 anos de idade. E eu lembro que o Robertinho locutor, Sim. ele... Atenção, pais, aquela voz dele, né? Naquela época já era locutor. Já né? era locutor. Ele, atenção os pais, traga seu filho para a banda musical União Quissamanhense, ainda tem vaga e não sei o quê. E eu lembro que eu parei de correr e fiquei prestando atenção naquele monte de instrumento. E eu vi aquela galera lá, né, tocando aqueles instrumentos, e eu fiquei assim, traga seus pais, que não sei o quê. E quando eu vi a banda tocar, meu pai estava num quiosque daquele bebendo, né, e tal, minha mãe estava com ele, eu saí correndo, mãe, vem cá, quero te mostrar um negócio. Aí ela, é o quê, Júnior? Vem cá, quero te mostrar um negócio. Ah lá, mãe, olha lá. Eles estão falando que ainda tem vaga lá. Eles estavam num palco, né, tocando. Estão falando que ainda tem vaga. E eu quero entrar, me leva na banda pra mim entrar e tal. Ela, tá, Júnior, tá bom. Segunda-feira eu te levo. Não, vai me levar mesmo? Vou te levar. E aí, quando foi na segunda-feira, ela me levou pra banda. E aí foi onde eu iniciei a minha vida na música ali. Eu não sei se teve alguém depois de mim. Mas na minha época eu era o músico mais novo da banda. É mesmo? Sim. E você chegou a me mostrar, né, uma foto aí, Sim. bem novinho. E, assim, qual instrumento que você tocava lá? Meu primeiro instrumento era para ser um clarinete, 13 chaves. Porém, o meu dedo era muito pequeno. Minha mão era muito pequena. Aí, na época que eu fui pegar o instrumento, eu não consegui tirar som, porque meu dedo não conseguia tapar os furos. Para você tirar um bom som de instrumento, você tem que tapar o furo, né? Legal. E Gilmar, não tá saindo som. Meu maestro Gilmar, queria mandar um abraço para ele. O cara que me ensinou mesmo a música ali, teve paciência. E eu não conseguia tapar ali direito. Aí, quando ele... Calma aí, não vai dar certo não. Eu falei, puxa vida, não vou pegar o instrumento hoje. Pô, você estudando
Um mês e pouco. Porque tinha isso, né? De você fazia um processo para depois conseguir o instrumento, né? Já não chegava já. Não, era liçãozinha. Eu lembro disso. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, minha mãe... Ei, Júnior, já tocou o instrumento? Não, mãe, tem que estudar isso aqui primeiro. E eu pegava firme, cara, nas partituras. Eu chegava a chorar quando eu perdia de lição, porque às vezes eu não tinha tempo para estudar. E para você aprender a ler aquelas partituras ali, eu tive que pegar bem firme. E você sabe ler partitura hoje com facilidade? Ainda leio. Não com tanta facilidade igual era antes, né? Porque você vai perdendo na prática, mas eu sei ler. Se botar alguma coisa ali, eu sei ler partitura. Engraçado. Você sabe que eu toco, né, teclado, você sabe, há um bom tempo, desde os 13, 14 anos, né? Sim. E você acredita que até hoje eu nunca aprendi a ler partitura? Sério? Tentei fazer algumas vezes algumas aulas específicas, isso que eu aprendi muito na raça, né? Não foi muito com aulas, não. Aí quando eu decidi fazer aula lá no Centro de Cultura Musical de Campos, eu optei por não fazer a teórica, eu queria fazer só a prática. Cara, a partitura, ela é muito legal. E dizem que dá uma noção muito mais encorpada. Muito, porque você tem noção do que você está fazendo, você é controlado por um maestro ali, cara. O cara conduz ali tudo ali e você tem que acompanhar e ao mesmo tempo olhar para ele, porque ele está conduzindo. Se ele tem uma pausa ali que ele segura, você tem que fazer junto com ele. Eu acho que ainda um dia eu vou me esforçar para aprender isso aí. Não é difícil, não. Com a cabeça mais tranquila. Celso, manja de partitura, Celso? Zero. Então, o Celso é da minha linha, aquela galera que vai na raça no peito aprender, Sim. Mas partitura destrói a gente. Tudo no ouvido. Exatamente. Acho que é por isso que eu toco mal. Você tá modesto. Aí depois você acabou tocando barzinho e tal, essas paradas assim. Toquei com 2 bandas aqui da cidade. Isso que idade, mais ou menos? Aí eu já tava com 18. 18 Já tava com 18. Já tinha começado a aprender a tocar guitarra, né? Aí já fui pra noite, né? Na verdade eu estudei com os amigos. Na época eu cheguei a gostar de rock na adolescência, tipo uns 16 anos. E quando a gente estava na escola, no CIEP, aí a gente gosta de rock e tal, vamos montar uma banda? Tipo assim, ninguém sabia tocar nada. Eu ainda não tocava guitarra, o amigo não tocava bateria e o outro não sabia tocar contrabaixo. E a gente, vamos montar uma banda e tal, mas como que a gente vai montar uma banda? Aí eu falei, rapaz, vou aprender a tocar violão e guitarra. Aí o outro, vou aprender a tocar baixo. Aí o outro, vou aprender a tocar bateria. Aí... O pessoal ia aprender ainda. Ainda ia aprender. Aí eu peguei um violão emprestado de um amigo meu, o Matheus, né, dentista, cirurgião dentista aqui na cidade. Sim, filho de Lima. Matheus Lima, isso. Tem que emprestar o violão, cara, pra mim aprender a tocar. Ele, rapaz, pega aí. Aí ele me emprestou e eu aprendi a tocar. Aí meu tio me deu uma primeira guitarra, o Paulinho. Ele é músico também, ele toca? Quem? O Matheus. O Matheus, ele é da minha época da União Quissamanhense. Ele tocava trompete. Eu não sabia. Mas ele saiu bem antes do que eu. Entendi. Aí aprendi a tocar e a gente fez... eu lembro que o primeiro show nosso foi num Garoto e Garoto CIEP. A gente pediu a oportunidade da direção para poder tocar no evento lá com a nossa banda. E aí foi legal, a banda surgiu assim, tipo, vão aprender, tipo, 2 meses depois a gente sabia o básico, bem iniciante, e já dava para tocar alguma coisa. Entendi. Pô, maneiro. E você começou a ganhar dinheiro com isso, obviamente, né? Aí depois que eu saí, eu vi que rock não dava dinheiro, e eu já ganhava dinheiro com a União Quissamanhense. Aí, poxa, passei um período sem ganhar um dinheiro, né? Eu já tinha o gostinho do dinheiro na música. Rock não dá dinheiro. Falei, surgiu uma oportunidade, eu fui tocar para ganhar dinheiro na noite. Vale ressaltar aqui, gente, que obviamente quem conhece eles já sabe disso, mas vocês estão começando a assistir, eles empreendem numa área totalmente diferente do que eles planejaram. Sim. Né? Tanto que você está falando de música, a sua área hoje envolvida com empreendedorismo não tem nada a ver com música. Né? Pauliane estudou, né? Ela vai falar aqui a nível com o intuito de talvez chegar a ser veterinário, não é isso? E não tem nada a ver. Hoje eles têm salão de beleza e barbearia, né? Salão de barbearia, assim que se chama? Sim. Então, assim, isso é interessante, que às vezes o que a gente começa, nem sempre o que leva a gente até um certo ponto da vida é o que vai levar a gente até o final, né? Então, às vezes, a gente tem que estar preparado para essa mudança de rota. E você ganhava bem, assim, o suficiente para te deixar tranquilo como músico? Na época, sim. Porque solteiro também, solteiro, tal, não tinha muita despesa. Morava com os pais, então assim, era bem tranquilo, né? Vamos falar assim, depois que eu fui para Campos tocar com a banda lá, ainda melhorou um pouco mais, né? Que aí eu já ganhava um salário fixo,
né? Ganhava um salário fixo, aí foi até onde também Você foi morar em Campos? Não, eu nessa época tocava em Campos de quarta a domingo e vinha na segunda de manhã, ficava segunda, terça, quarta-feira já metia o pé de novo pra lá. Ou na quinta, dependia se o show ia começar na quarta ou na quinta. Mas na maioria das vezes começava na quarta-feira. Aí quarta-feira eu já estava em Campos de manhã de novo. Top. Pauliane Gaia, fala pra mim, você que é formada em... Eu sou técnica em agropecuária. Técnica em agropecuária, você pensava em que da vida? Você falou que é coisas ligadas a ser veterinário, algo do tipo, né? E como é que foi esse caminho aí? Fala pra mim. Então, eu sou filha, né, de empreendedores também. Ah, é? Meu pai iniciou na marinha, meu pai era marinheiro, dali foi pra mecânica, da mecânica foi pra carpintaria. Ele tinha a própria oficina dele em casa, né, e minha mãe no ramo da costura. Entendi. Desde nova. Todos dois empreendedores. Todos dois empreendedores. E meu pai sempre me incentivou muito a buscar ter o que é meu, ser independente, né? Mas aí eu, né, tinha esse sonho. Meu sonho de criança era ser veterinária. Entendi. Aí, para dar o primeiro passo, o sonho meu era estudar no colégio agrícola, que era um colégio muito cogitado na cidade, né? Todo mundo queria estudar lá. E eu, na época, era por carta, né? Sim. Tinha que escolher uma recomendação. Tinha que escolher umas 3 escolas e o agrícola foi uma das escolas que eu escolhi, né? Até lá da nossa igreja também, o Joaquim, não sei se você conhece, né? Ele também é. Ah, legal. Acho que ele se formou uns 2 anos antes de mim. E eu precisava iniciar, né? Já que eu queria chegar lá na veterinária, precisava iniciar e fiz o curso técnico em agropecuária. Mas cheguei a fazer o Enem para tentar fazer lá na UENF, né? Certo. Mas daí a minha cabeça foi mudando. No meio disso, para fazer um dinheirinho, né? Saí os finais de semana, jovem, né? Adolescente. Eu comecei a fazendo unha. Comecei fazendo unha. Chegou a fazer algum curso na área de unha ou foi só olhando os outros aprendendo? Eu olhava minhas primas fazendo, minhas tias, minha mãe também. Que além de costureira, fazia unha também. Então, acho que isso foi um dom que veio de família, né? Eu ficava ali olhando e fui praticando, brincando com as amigas. Tudo começou na brincadeira. Vamos brincar de salão. Daí fui fazendo, cobrava R$10 para fazer pé e mão das vizinhas. Aí, de perto ali. Coisa que hoje R$10 não paga nem 2 esmaltes direito. Mas para quem nunca empreendeu, fazer uma unha e ganhar R$10 na infância, isso aí, né? É assim, é incentivador, né? E deixa eu te perguntar, mas aí quando você fala para mim que você pensava em fazer algo ligado a isso que você estudou, você pensava em trabalhar para alguém e ser bem remunerada para isso, ou você pensa dessa forma? Fazer um concurso. Assim, o pessoal na época falava muito que na cidade não dava muita oportunidade. O pessoal, eu via que eles iam muito pro lado do Espírito Santo, né? Até outros alunos que se formaram fizeram o curso de técnico florestal também. Conheço algumas pessoas que se formaram comigo que estão trabalhando na área. Entendi. Mas a maioria deles estão fora da cidade. Entendi. Né? Porque o Espírito Santo é ali pertinho, né? Para vocês que estão em Campos ali, já é 2 pulos. Aí, sabe o que eu acho interessante? Por exemplo, os seus pais nunca foram empreendedores. Nenhum. Né? E você já... você vai falar sobre isso que ele me falou na pauta, né? Mas você, desde novo, pensava em algo de empreender. Ela já é filha de empreendedor, mas apesar de os pais orientarem busca uma independência. A independência na cabeça dela era, eu vou estudar e trabalhar e ser bem remunerada para isso, né? Então, assim, nem sempre realmente a nossa raiz é o que vai nos incentivar a empreender ou não, né? É de cada um mesmo, aquela virada de chave, aquela oportunidade que aparece na hora. E eu achei legal porque ela começou, como ela diz, brincando de empreender. Sim. Né? E dali começou a dar resultado. E aí você começou a trabalhar em algum lugar? Então... Isso que idade, mais ou menos, esse papo de brincar de R$10 aí? Eu acho que começou com uns 15 anos. 15 anos. Aí fui fazendo, até que eu comecei pegando uma experiência, né? Às vezes eu pegava um ônibus e ia para o outro lado. Tinha que pegar 2 ônibus para ir para o outro lado da cidade para fazer unha. Com 15 anos isso? Não, aí já era um pouquinho mais velha. Entrei em casa de gente grande, condomínio top,
Ai, que legal. Mas ninguém sabia como eu cheguei lá. Aí, enfim, daí meu pai, como eu falei, né, ele era carpinteiro, ele pegou uma empreitada em São João da Barra, né, na praia de Atafona, e ele precisou ficar lá. Ele ficou na casa de um parente lá, da minha mãe, e ele viu que em frente a essa casa tinha um ponto vago, um ponto bem pequeno, acho que era uma saiteria na época, que estava fechada, e ele me deu ideia, porque nesse tempo que eu tô lá, você não vai para lá, fica lá, né? A gente aluga o ponto, divide no meio, a gente faz um quartinho para você atrás e você atende na parte da frente. Uhum. E assim eu fiz, na cara e na coragem. Deixei minha mãe chorando para trás, né? Que ela ficou assim um pouco insegura na época. Eu também saí chorando, mas não olhei para trás não, eu fui, segui. Aí cheguei lá, era uma cortina. A gente dividiu uma cortina na parte de trás, botamos uma caminha, uma geladeirinha pequena. Às vezes eu comia junto com meu pai, né? Na casa desse parente, né? Ah, sim. Às vezes eu comia com ele. Às vezes quando ele estava trabalhando, né? E esse parente também não tinha ninguém em casa. Às vezes nem eu comia direito. Já sou magra, né? Aí você pensa, eu magra 2 vezes isso aqui. Então... Não, você não é magra. Você é normal. Mas emagreci muito, muito mesmo na época. Eu acho que eu cheguei a 42 quilos, 40 para 42 quilos. Quase o meu peso. Ainda bem que o Celso não viu, o Celso ia rir de mim. Aí, enfim, atendia, até que dali eu fui chamada para trabalhar em um outro salão, né? Eram de 3 irmãs. E na verdade, eu fui lá para fazer uma escova, que eu ia sair numa festa no dia. E dali eu falei que eu era manicure e tal. Aí ela, olha, a gente está precisando. Foram pessoas assim que foram enviadas por Deus para somar na minha vida, que aprendi muito com elas. Então, assim, depois de um tempo, eu voltei para Campos, voltei para casa dos pais, né? Uhum. Aí trabalhei em outros salões também. E atravessava a cidade. Atravessava a Isso cidade. você também foi conhecendo novas pessoas que precisavam do serviço, Isso, né? isso. Você, assim, talvez o tempo seja muito distante de lá para cá, mas hoje você atende pessoas ainda que da época que te conheceu nessa época aí não, né? Atendo algumas clientes dos salões. Entendi. Que me acompanharam. Então, isso é interessante. Às vezes as pessoas falam, mas tem galera que é do contra, fala, não, mas trabalhar para ninguém, que a pessoa já tem que começar empreendendo. Nem sempre. Às vezes, aquele período trabalhando para alguém e pegando experiência, conhecendo as pessoas, aquilo ali você adquire, daí você leva o network para toda a vida, leva um grupo de trabalho, leva um grupo de, né, que você consegue manter um relacionamento, né? E, pô, legal. E aí você foi botando para andar dessa forma. Aí, de um salão para outro, enquanto eu ficava sem, assim, para não ficar sem fazer nada, eu voltava a atender a domicílio e foi indo. Até chegar o momento de eu criar minhas próprias asas. Isso solteira ainda. Isso solteira ainda. Agora, falando um pouco de que aí vocês, né, começaram a se conhecer. Aliás, conta um pouquinho, JJ, como foi assim, vocês se conheceram? Cara, então, você lembra que eu te falei que eu toquei na noite com algumas bandas? Sim. Inclusive, essa banda era daqui de Quissamã, só que eles foram embora pra Campos na época. Eu toquei com eles aqui um período, que era a explosão do forró, né? Uhum. Aí, quando eles foram pra Campos, eu fiquei, eu não fui com eles, eu tava tocando outra banda lá em Macaé. E eu lembro que eles postaram uma foto com ela, porque ela curtia muito o forró, ia pra essas casas de show lá pra São João da Barra, né? Não tem cara disso não, a gente olha pra ela assim, ela parece aquela, como ela falou que é filho de marinheiro, né? Aquela filho de marinheiro da época que ficava só em casa, quietinha, vendo TV, Netflix. E aí ela ia, cara, aí quando eles postaram uma foto com ela, esse casal de amigo, né? Aí eu, caramba, rapaz, não é que lá pra onde Júnior toca tem mulher bonita? Aí, ó. Rapaz, vou adicionar. Aí eu adicionei ela no Facebook, ela aceitou. Aí, assim, a gente não tinha falado nada com o outro ainda não, né? E eu curti as coisas dela, ela curtia as minhas. Eu curti as coisas dela e ela minha. E até que um belo dia... sinal, né? Eu curti. Aí ela ficava uns 3 dias sem curtir nada meu, ia lá no dela, curtia umas 3, 4 fotos, ela lá curtia eu tô aqui. Não esquece de mim, não. Aí, rapaz, até um belo dia eu tava na casa de um amigo, que a gente se juntava pra ver MMA finais de semana, final de semana que a gente não saía, tinha uma luta importante, se eu não me engano, esse dia foi até na luta de John Jones. Aí, a gente fazendo um churrasco, vendo MMA e tal, eu falei, Sapo,
WhatsApp um grande amigo meu, né? Uhum. Rapaz, eu acho que vou mandar mensagem pra ela. Falei, rapaz, manda logo, rapaz. Falei, rapaz, mas eu tô sem coragem, cara. Manda ou não manda? Ele, rapaz, manda. Eu falei, tem que mandar. Eu falei, então beleza, então. Aí eu fui e mandei, oi. Aí ela, oi. Aí eu, respondeu o sapo. Respondeu rápido. Aí começamos a conversar e tal. Aí comecei a falar, toco em banda, não sei o que, pá. Aí, vamos marcar de se encontrar, marcar de se conhecer. Isso aí já, né, o decorrer do... Vamos, legal. Aí eu fui um dia pra Campos, pra conhecer ela. Chegamos lá, se conhecemos, ficamos e tal. Aí se afastou. Cheguei mais uma vez, só que não tava batendo, né? Ela tinha a vida dela, eu tinha a minha, né? Eu não tinha minhas coisas pra lá, né? Era Quissamã, Macaé, né? Muito pouco eu ia a Campos. E até um belo dia, deu estar desanimado com a banda já de Macaé, querendo sair. E eu recebo uma... Aí um rapaz que me queria na banda dele, né? E eu fiquei com medo, né? De substituir. Fiquei meio assim, porque o cara, pra mim, toca muito, né? Uhum. E ele queria me colocar pra tocar, pra ele ficar só fechando o show, só administrando, né? E aí eu não fui, né? No caso, falei que eu não iria e tal. E aí ele me indicou pra essa banda em Campos, né? Aí eu tava na oficina trabalhando, acho que voltando do almoço. Aí você não aceitou por quê? Porque você achou que era, cara, muito peso pra você? Porque, tipo assim, quando eu comecei a tocar forró, o Jovi, né, que é o dono do... Hoje ele tá com outro nome, não é? Hoje Natália Fernandes, né? Uhum. Mas na época era Forrozão Levanta Saia, se eu não me engano. Pra mim, Celcinho, desculpa, mas pra mim, da região... em questão de guitarra, mas essa questão de swing, pra mim ele é o melhor guitarrista da região, tá? Ainda é? Pra mim ainda mas, é. Nós... Por isso que eu pedi desculpa pra ele. Mas não é do ramo dele, então não assim... Não é da praia, não. Mas também se fosse, com certeza ele seria. Cara, mas o eu cara... acho que você levava jeito pra forró, mas vamos lá. Você não tá imagina isso assim. Realmente, ainda bem que você virou empreendedor, porque se fosse de música, pelo esse entendimento, você tava passando. É verdade. Vai lá. E aí, cara, ele era, tipo assim, quando eu comecei a tocar forró, um amigo meu que tocava forró também junto comigo, o Elito, né, que tocava na banda junto comigo, ele sempre deixou claro, ó, meu sonho é tocar com Levanta Saia. Na minha cabeça, eu poderia até sonhar, mas eu nunca falei assim, cara, eu nunca vou tocar com eles, porque o melhor guitarrista da região, na área, é o dono da banda, e o cara vai querer sair quando para entrar o outro no lugar dele? Mas eu quero ser reconhecido por ele um dia. Né? Um dia eu quero que ele vire para mim e fale assim, cara, você toca bem. E até um belo dia que eu tive uma surpresa, que eu fui no aniversário desse amigo meu, ele já estava tocando nessa banda, né? O que ele falava lá atrás, ele conseguiu concretizar, e ele me fez o convite, rapaz, tô querendo empresariar mais a banda e tal. E hoje, o único cara que eu consigo confiar para botar no meu lugar seria você, né? Da região que conheço que toque forró. Falei, não, cara, não dá. Não dá, eu já toco na banda em Macaé. Aí ele, não, rapaz, mas toca comigo, cara, que não sei o que, eu preciso de você aqui e tal. Falei, não dá, cara, não dá. Então, aí ele viu que eu não ia, ele foi e me indicou pra banda de Campos. E quando eu tava conhecendo a Pauliane, ela tinha deixado claro que uma das bandas que ela mais gostava era essa, que eu fui tocar. Entendi. Aí eu... Aí já se encaixou, vamos lá. Ô, cara, quando eu recebi o convite... Tem uma linha se encaixando aqui. Quando eu recebi o convite, o cara me ligou, ó, vamos trabalhar? Falei, quem tá falando? Eu, rapaz, aqui, rapaz, vamos trabalhar, aqui é Davi e tal. Falou o nome dele, falou o nome da banda e tal. Falei, não, rapaz, mas eu já toco na banda em Macaé e tal. Ele, não, rapaz, quem me indicou você foi Jovi, não sei o que e tal. Eu quero você aqui comigo e tal. Você pode vir? Falei, rapaz, não posso não, cara, só amanhã. Não, vou aí te buscar hoje. Ele veio aqui e me buscou. Mas leva a roupa, se você tocar, igual ele falou que você toca, você já vai ficar pra tocar final de semana. Eu falei, não, rapaz, vou fazer o seguinte, deixa eu fazer o teste. Se eu passar, eu toco. Se eu não passar, eu venho embora amanhã. Fico aí e vem embora. Não, eu já sei que você vai passar, porque Jovi me falou. Falei, rapaz, Jovi, não vai na ideia dele não, rapaz, pelo amor de Deus. Você mesmo não estava confiando tanto em você. Não, porque da forma que ele falou pra ele, aí eu sei que quando ele falou, tá dentro da banda, aí eu, oi, tô tocando na banda, hein?
na banda que você mais gosta daqui de Campos. Já mandei mensagem pra ela. Perdeu tempo. Já falou, ó, carimbei aqui, tô aqui. Tô na banda, tô em Campos. E outra, tô na banda que você mais gosta de Campos. Aí, achando que ela já ia ver ela num primeiro final de semana de show, cara, ela me deixou panguando. Eu fui ver, ela foi num show meu depois de 1 mês e pouco de banda. Foi de propósito? Não. Não, foi voluntariamente mesmo. Ela é a banda que eu mais gosto, mano. Aí, a gente se reaproximou e aí começamos a ficar sério, né? Ficamos sérios, assumimos um compromisso que eu falo que um cara que toca em banda, pode até ser um assunto polêmico, mas cara que toca em banda pra se preservar, meu amigão, dentro de um casamento é complicado. Pra você ter algo Mais sério. mais sério é difícil. Mas você tá falando de casamento já, nessa época você De tá namoro, começando pode a ser namorar. namoro, Ah, o cara sim. pode Não, claro. quer um relacionamento sério, meu amigo. Se o cara não se vigiar, não se policiar, não dá certo. É porque músico, né? Não sei, Pauliane, acredito que ela possa falar sobre isso. Parece que músico é muito visado, né? Sim. Por mulheres, por meninas. Eu não sei se isso é verdade. Eu sei que a mulher pode falar isso na época de solteiras amigas suas falavam muito sobre isso. Sim, sim. É Então, bem complicado. eu não sei porquê, né? Talvez achar que o cara... status. O status, isso talvez aí. isso. E aí eu sei que quando a gente começou a ficar mais sério, eu tomei uma decisão, já tava me saturando daquilo. E o pessoal falava pra mim assim, o dia que você sair da banda, Pauliane te larga. Que achavam que o interesse que eu tinha nele é porque ele estava na banda. Ah, sim. E o pessoal falava pra ela assim, ó, você tá louca, namorar com ele, meninos de banda, logo na banda que ele tá tocando, sai Como fora. é que é o nome da banda? Cartão postal. Cartão postal. Sai fora. Ah, melhorou. Saiu num tal de levanta a saia, né? Com cartão postal, o nome parece ser mais ético, né? Aí ele foi e falou. Aí o pessoal falava pra ela, sai fora, que não sei o que e tal. Aí eu sempre fui, nunca, quando você falou naquela conversa que a gente teve, o que eu tenho pra falar, eu falo. Eu fui numa conversa minha com ela, eu falei, se eu sair da banda, você me larga? Ela, não. Direto ao ponto. Ela, não, por quê? Eu falei, não, porque eu tô pensando em sair da banda. Ela, sai. Ela, assim mesmo, sai. E você tinha, assim, essa parada mesmo de tipo assim, pô, o Júnior lá, banda, deve ser loucura aquilo lá. Tinha isso também? Então, desde a primeira solicitação, né, eu tá. logo... esses caras de banda, não sei se dá muito certo, mas vamos dar fazer uma conversa pra pergunta ver. polêmica agora. Mas antes de fazer ela, deixa eu pedir o pessoal que você que está assistindo, se puder, já curte aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E se vocês quiserem deixar alguma pergunta para eles, deixa aí nos comentários. Se eles não responder aqui, vão responder lá depois, vão acessar lá e respondem para vocês pelos comentários do vídeo. Aí. Mas vale ressaltar que nesse tempo vocês não tinham nenhum vínculo com o evangelho, com religião, com Deus, entre aspas, com o cristianismo. E, assim, a cobrança... eu vou fazer a pergunta em relação a ver se fica fácil de vocês me entenderem. Como é que eu vou formular para não ficar mal compreendido? As câmeras é complicado, né? Depende, a gente fala... tal de YouTube, a gente... Qualquer coisa que é fácil de ser cancelado. Mas, enfim, vocês acham que hoje, como vocês são cristãos, né, são evangélicos, vocês acham que Deus ele pode usar estratégias do mundo, vamos colocar assim, estratégias seculares para unir duas pessoas que ele tem como destino? O que vocês pensam sobre isso? Cara, o que eu acho de Deus é o seguinte, ele tem formas diferentes de se manifestar para cada um, porém com o mesmo princípio. Deus ele não quebra princípio, sabe? Eu acho que pode até usar, né? Eu já estava lá, ela também já estava. Eu preciso dos dois. Ele vai usar a situação que está ali. Na minha ponto de vista, por exemplo, como eu te falei, ele se manifesta para cada um de uma forma diferente. A forma que ele manifestou para você foi diferente para mim. A forma que ele manifestou para ela foi diferente para mim. Porém, o princípio é o mesmo. Deus não quebra esse princípio de hipótese nenhuma. Então, tipo assim, poxa, ele já está lá, ela já está lá. Eu preciso salvar os dois. Eu vou fazer o que eu vou unir isso ali. E assim foi. Eu comecei a perder o gosto pela vida da música. Já comecei a avisar que aquilo ali não era bom para mim. Não estava legal, já estava me incomodando.
porque eu não queria mais aquilo, eu queria ter liberdade, eu queria ter uma família, eu queria crescer, eu queria avançar. E, como eu te falei, crescer numa área profissional na música é muito complicado, principalmente na noite, cara. Então, assim, eu comecei a perder o gosto daquilo ali. E em se tratando de responsabilidade conjugal, né, de namoro, casamento, família, realmente você precisa ficar muito tempo fora de casa, Muito. principalmente os melhores momentos, que é final de semana, né? Eu Às vezes perdi o momento, muito, aniversário. que ela tá livre, você tá tocando e assim vai. Então, assim, eu creio que Deus ele nos uniu ali, mas para nos tirar dali, Entendi. né? Porque não era pra gente continuar. Então, portanto, foi algo surreal. Quando foi a minha conversão, né? Normalmente a mulher ela vai primeiro que o homem, né? Na maioria das vezes, né? No meu caso foi primeiro. E aí a gente brigava muito porque ela não entendia, né? E eu falava, não, mas que não sei o que e tal, papapá. Tipo assim, eu tinha saído da banda e estava decidido a caminhar com Cristo. E queria que ela fosse comigo. Só que ela não entendia, a gente acabava brigando, né? Brigando muito e tal. Mas aí eu comecei a entender, cara, não é com ela, eu preciso orar. Eu preciso orar. Aí eu comecei a fazer jejum, oração, firme mesmo, e parei de brigar com ela. E aí ela começou a ter experiências com Deus. Eu comecei, ao invés de brigar, mostrar, tipo, convidar. Tipo, eu comecei a ler a Bíblia. Ah, amor, ela lembra disso até hoje. Eu tô lendo a Bíblia toda, cara, de Gênesis e Apocalipse. Vamos ler comigo? Que aí o que eu não entender, você vai entender. O que você não entender, eu vou entender. A gente coisa. Aí ela, não, eu não... A Bíblia toda, assim, de Gênesis, tem algumas coisas que eu não vou entender. Eu vou começar, então, de Mateus, no Novo Testamento, depois eu leio o Velho. Não, tá bom. Beleza, perfeito. Pode fazer dessa forma, Ótima então. negociação. Importante era começar. Aí, assim, a gente foi fazendo. Aí ela começou a ter experiência com Deus. E antes de ir pra tenda, eu estava em outra igreja, numa assembleia, e eu já estava com o batismo marcado, tudo certinho. E ela não gostava de ir lá. Aí, porque ela não gostava. A assembleia, né, tem um culto mais... É questão de identificação. É, Não me é que identificava. é errado ou que é não, questão o de se culto mais identificar mesmo? tipo, eu falo assim, mais do fogo, assim, né? Uhum. E ela não curtia muito isso no começo. Para todo mundo que está iniciando, eu não sei o nome que se dá, o Celso pode ajudar aí que não está vindo na mente, é o culto mais... Fala aí, Celso. Pentecostal? Mais pentecostal, assusta um pouco para quem está chegando. Isso aí. Você não lembrou da palavra pentecostal? Eu não estava encaixando a palavra pentecostal. Pô, No... você tá me assustando. Eu tô tomando remedinho para ajudar com isso aí. Aí ela não curtia muito. E aí ela virou para mim uma vez dentro de um carro e falou assim, eu tô vendo a gente se batizar no mesmo dia. Aí eu pensando, como? Não, calma aí. Aí, agora, eu preciso fazer uma pergunta para ela antes disso. Aham. Como que é uma pessoa que tinha aversão ao evangelho, né? Porque pelo que você me passou, você, tipo assim, pô, falar de coisa de crente para mim já era totalmente horrível para mim, me incomodava. Como que é isso? Uma pessoa que tem aversão a coisa de crente, aversão ao cristianismo, de repente começar a ler a Bíblia e falar de batismo. O que despertou em você? Então, foi como ele falou, né? Eu comecei lendo essa Bíblia, inclusive, eu ganhei de presente, né? E eu, por curiosidade, comecei a ler. Dali eu vi algumas coisas, né? Que eu falei assim, bem que aquele crente chato me falou isso aqui mesmo. Aí algumas coisas que, né? Eu tinha escutado de algumas pessoas, eu tava vendo que ali se encaixava mesmo. Não, realmente é isso aqui. Isso aí foi mudando minha mente e eu fui... Seus pais, eles são cristãos? Não, são católicos. São Meu pai católicos. ele já é falecido, né? Mas era católico também. Minha mãe também hoje é católica. E eu ia dizer que isso influencia muito também. E, por incrível que pareça, Sim, hoje... eu frequentava, né? As missas e tudo mais. Então, porque às vezes existem católicos hoje, né? Vou ser polêmico no que eu vou falar aqui, mas existem católicos hoje que são muito mais crentes do que muitos crentes. Sim. Né? Sim. Que levam as coisas mais a sério do que... Então, às vezes, como eu falei, de repente, por uma questão de vínculo na religião que o seu pai frequentava, também já foi mais se mexendo com isso, mexendo no seu interior, né? Mas, enfim, aí vocês começaram a falar já sobre batismo no mesmo dia. Você falou como é que foi? Ela teve uma visão, é isso? Ela falou, já vejo a gente se batizar no mesmo dia. Aí eu pensando, falei, como? Se eu já tô com meu batismo marcado, ela ainda nem aceitou Jesus, e ela nem gosta de ir na igreja que eu vou,
Aí até que um belo dia, eu falei, aham, não, tá bom. Aí eu concordei, né? Tá bom, amém. E aí um belo dia, acho que foi no próximo final de semana, ela veio pra cá, pra casa. Eu falei, vamos na igreja? Ela, só vou se for na tenda. Eu falei assim, cara, não vou. Ela já tinha escutado falar, eu já tinha visto. Já. Eu passava lá na frente, eu achava legal, louvor e tal, assim. A maioria das pessoas se empolgam mais nessa parte, Sim. né? A música bem tocada e tal. Por isso que o nome é Tenda da Adoração, né? Acho que foi o que me chamou cativou. atenção. É um nome na simplicidade, né? Nome né? Tenda e da adoração, a gente, opa, tá legal, mas desculpa. E aí foi quando ela falou, só vou se for na tenda. Eu falei, rapaz, não, ela, só vou se for na tenda. Eu falei, beleza, vamos. Foi até no culto que tava tendo de festividade, né? De missões, o pessoal da Nations Help. Pastor Léo, né? E aí, Pastor Leonardo e pastora Mônica. National Help, sei quem é. Léo Paulino. Léo Paulino, isso aí. E aí quando eles vieram, que ele fez o apelo... E eu tava nesse culto, Tava. eu acho. Que Ele não tinha casado ainda com a esposa dele. Sério? Não. Tava lá? Celção, eu não vou entrar nesse detalhe. Segue aí. Vambora. Aí eu lembro que quando fez o apelo, eu já tava orando muito por ela. E ela assim do meu lado, assim, né? Aí eu com a mão aqui assim, né? Nela aqui. Aí fala, vem, você quer aceitar Jesus, tem que ir, volta e tal, papapá, vem aqui na frente, vamos orar. E a minha vontade era de fazer assim, ó, vai. Aí eu fechei o olho, assim. Aí comecei a orar em pensamento, mas assim, ó, Senhor, incomoda ela, Pai. Incomoda ela, faça ela sentir algo que ela nunca sentiu, Pai. Você que incomoda ela, e não sei o que e tal. Senhor, faz isso. E comecei a orar. Incomoda, Senhor. Aí Ela desse jeito, eu tô imaginando ela no dia assim, tipo... Não, aí fala o que você sentiu. Não, realmente, no dia eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Um arrepio por trás das pernas, assim. Não era ar-condicionado, né? Não tinha era... ar-condicionado. Eu falei, eu acho que se eu não levantar daqui e não ir lá na frente, eu acho que eu vou cair duro aqui no chão. Não sei, foi me dando uma sensação estranha, como se eu ficasse sentada ali ia me fazer mal. Eu precisava ir, realmente. E nesse meio tempo, passou-se uma história... Parece que eu vi minha vida toda passando ali. O que eu tinha que começar a deixar para trás e abrindo mão das coisas que eu tinha que abrir. E tomei coragem e fui. Aí, cheguei lá na frente, o apóstolo me recebeu de braços abertos, eu olhei para trás, um monte de gente chorando. Que esse povo, meu Deus! Eu acho que a primeira a te dar um abraço foi Jaqueline de Vinícius. A primeira pessoa a te dar um abraço. Eu lembro de Jaqueline e lembro de Silvia. Certo. Silvia Albertini. Isso, eu lembro. Gente, que esse povo que eu nunca vi na vida. E aí, quando ela levantou, do Michel, que acho que estão em Portugal, não? Estão em Portugal. Quando ela levantou, também. eu caí de choro. Eu falei, meu Deus, aí eu chorei, agradeci. E normalmente, me corrija se eu estiver errado, Celso é o cara que tem sempre isso em mente de cabeça, mas eu acho que a proporção de mulheres que se convertem depois dos homens é bem menor do que, né? Normalmente, né? As mulheres primeiras elas se convertem, depois elas tentam buscar pelo marido. O caso de vocês foi diferente. Pai, eu orava muito. Quando eu cheguei na tenda, ia o pastor Agildo Juan. E eu entrei com ele, né? E era toda quarta-feira. Aí quando acabava a oração da igreja, aí era tipo 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, dependendo da hora que descia. Pastor Agildo, calma aí rapidinho. Deixa eu ligar pro meu namorado aqui. De madrugada, em cima do monte. Amor. Ela, voz de sono e tal. Tá acordado? Calma aí rapidinho que o pastor vai orar por você. Pastor Gildo, ora por ela aí. No telefone em cima do monte. Toda quarta-feira de madrugada. Mesmo. O pastor Gildo tinha dia. Eu ficava lá, não sabia se dormia, se... Ainda era humilde, né? A única pessoa que eu não dava pra cochilar era quando o Juan orava. Aí não Aí dava pra cochilar, não. Juan, Senhor! De fazer vai rouca. Um abraço, meu amigo, meu arquiteto. Cara. Inclusive, sei que não é no enredo, mas o Juan é um arquiteto e tanto. Ele fez o projeto lá da nossa empresa e ficou bem bonito. Para quem é de Quissamão, para quem não é, só acompanhar nas redes sociais, ficou bem top lá. Galera que quiser, procura o Juan aí, que é o cara. Não é o cara. Né? E aí, vocês dentro da igreja agora vamos lá pro empreendedorismo. Sim. Empreendedorismo. Agora fala aí como é que surgiu isso, em quem surgiu a ideia primeiro. Então, eu costumo falar que eu sou um sonhador, né? O José, né? Eu costumo muito falar que
associar muito a mim, assim, eu sonho O muito nome, igual a o José história. do Egito, né? Aham. Eu sempre sonhei muito em empreender desde criança, né? Não é porque você tá ficando velho não, mas eu aluguei muito vídeo na sua locadora. O Maia, né, uma referência, um cara que desde que eu era criança você já empreende há muito. Eu não muito lembro tempo. disso, né? Da sua presença lá, que eu também não lembro de todos os rostos. Sim. Mas você me contou Eu isso. morava ali na Piteiras ali. Você me contou isso, eu fiquei pensando, caramba, eu tô ficando velho mesmo. Você falou que ia com Eu ia com meu tio, e- Paulo, é, e então, Juliano era pequenininho. Pois Era, é. tipo, eu sou 4 anos mais velho que ele. Então, o Juliano tinha... Se ele tinha 3, 4, eu já tinha 7, 8. Tipo, essa foto que eu te mostrei da banda, era mais ou menos nessa época, Você não sei. alugava vídeo, fita? Fita. Tem gente que tá vendo aí que não sabe nem o que é isso. Né? Sim, fita cassete. É. Meu pai comprou um vídeo, cassete, e aí ia lá, final de semana, né? Que aí alugava na sexta e devolvia só na segunda-feira. Tá me vindo agora um pouco da imagem do seu pai locando. Pô, e aproveitando, eu queria tirar uma dúvida com você. É fita cassete ou é fita VHS? Cassete não é musical? Não, então. Porque o aparelho, o nome é videocassete. Exato, mas eu acho que os dois nomes são adequados pro ambiente. Tanto VHS. VHS é um nome técnico, né? Eu acho que fita cassete é meio que um apelido que pegou como nome. Né? Eu acredito, o pessoal que está assistindo me corrige, Sim. mas é meio tipo que Gillette. Né? É A gente chama lâmina. Gillette, o nome certo é lâmina, É né? lâmina. Que é a sua área. Mas o nome Gillette, o brand do Gillette ficou tão forte que hoje forte. todo mundo chama de É igual Gillette. Bombril, esponja de aço. Pô, Exatamente. obrigado por esse momento de cultura. Que isso aí. E aí, cara... Aí aproveita e pede um like de novo, né, galera? Pessoal que está assistindo aí, não perca a oportunidade de dar o like. Esse conteúdo todo não está sendo cobrado, mas o pagamento é só você clicar aí de graça nesse like aí. E já acompanha também nosso amigo JJ, Pauliane, tem lá o estúdio. Como é que é o endereço do estúdio lá? Vai estar escrito aqui na descrição, mas fala aí pro pessoal já sabe. Shalom, Barbearia 11, Shalom, Estúdio de Beleza 11. Isso, o 11 é o quê? Cismou assim? A gente tava pensando, porque já tinham umas empresas com esse nome. Sim. E quando foi para numeração números, né? 8, 10, 11, o pastor Felipe falou que seriam 11 é recomeço, né? Sei lá. Interessante. E como eu já tinha trabalhado numa barbearia antes de abrir a minha, e ela trabalhou em outros salões antes de ter o salão, o 11 foi um recomeço daquilo que a gente aprendeu lá atrás. Então a gente colocou lá Entendi. uma parte. E falando de rede social, vou fazer uma parênteses aqui antes de entrar direto na Shalom. Você é um cara marada também que botou um vídeo aí no TikTok e do nada estourou com o negócio de uma flauta de cano. Como é que é Cara, aquilo? foi. O que acontece? Como eu te falei, lembra que eu te falei que eu sou um pouco competitivo? Aham. O Vinícius, baixista da tenda, ele fez uma flauta de cano PVC. Eu achei muito interessante. Falei, cara, que top! Aí eu consigo fazer uma também, cara. Aí eu fui, peguei no outro dia, cortei o cano, fui na internet, procurei medição e fiz. A dele eu acho que era afinada em dó, eu fiz uma com afinação em si. Aí eu falei, Vinícius, eu fiz também e tal. Aí o Vinícius... Aí eu falei, cara, uma vez teve um evento cultural aqui na praça que veio um cara com flauta de bambu e teve um sax de bambu na época. E eu lembrei disso, eu falei, cara, será que eu consigo fazer um sax de cano PVC? Vinícius, vou fazer um sax de cano PVC. Ele, rapaz, será que dá? Eu falei, rapaz, não sei, mas eu vou fazer. Fui no material ali, comprei tudinho no outro dia, fiz as marcações. Aí aquele vídeo, ele foi gravado 1 ano atrás. Entendi. Foi um vídeo que eu fiz pra mostrar pra um amigo meu de Cardoso, que é músico aí, mano, e tal. Portanto, aí, irmão, ó, cano PVC e tal, que eu falando isso aí, foi um vídeo exclusivo pra ele. Entendi. E mandei pra ele e tal, ele, pô, interessante, legal. E quando foi... Aí eu fui morar em Campos, né? Logo depois daquele vídeo eu cheguei a dar uma entrevista na Record, no programa Tudo a Ver, que eu via aquele programa todo dia, eu via que eles davam muita oportunidade para pessoas campistas, que faziam algo diferente. Eu entrei em contato com a entrevistadora lá do programa, pelo Instagram, ela gostou, a produção vai entrar em contato contigo. Entrou em contato, marcamos, fizemos uma entrevista, mas não deu muito ibope, televisão, só foi a região aqui e tal, algumas pessoas viram, conhecido. Mas aí 1 ano depois que veio o lockdown, que veio a onda do TikTok, eu tinha esse vídeo na galeria, eu lembro até hoje, estava na casa da mãe dela, visitando ela lá. Eu olhei pro vídeo, não tinha mais nada para postar, eu falei, legal, acho que eu vou postar.
postei, da noite pro dia deu 20k de visualizações, 30k, 50k, 100k, 200, e curtida aumentando, e eu começando a ganhar seguidores do nada, o pessoal querendo saber como é que faz. Foi legal, né? Então, E fala lá do maestro da... cara, quem Da me orquestra. procurou na época foi o maestro da banda Domingão do Faustão. É mesmo. O Will Soares, o nome dele. Ele ficou doido, ele botou, pessoal, ele botou no Instagram dele assim, eu estou procurando esse gênio que não sei o que, papapá, isso e aquilo. Aí a galera me Viu? caçou Começou a marcar. e marcar pra ele. Aí ele tá aqui, e ele achou ele, cara, que interessante e tal. Postei seu vídeo lá no meu perfil, no intuito de alguém de televisão ver, querer jogar esse projeto pra frente. Achei muito interessante, cara, que não sei o que, pá. E vários vídeos realmente dele lá. Ele é produtor também, né? Ele ficou maluco com aquele projeto do sax. Foi legal. Eu vi que, na verdade, o seu TikTok apareceu pra mim por causa desse vídeo no início. Sim, aí. ele me gera curtidas e eu ganho seguidores até hoje por conta dele. Só que hoje você não foca muito. Você Não. coloca o conteúdo da barbearia Da lá barbearia também? mais. Ah. Mas esse vídeo em si, eu falo que se eu tivesse continuado desde a pandemia, eu estaria muito bem hoje na questão do TikTok e internet. Porque eu dei uma parada. Versifiquei, mas foi uma área muito legal. O TikTok é uma rede social que realmente ela entrega muito. Eu acho que é uma das que Entrega que mais. entrega hoje. Né? Vocês não tinham pretensão nenhuma de empreender, né? E fala pra mim aí como é que agora foi o início mesmo. Você me contou que foi muito difícil, né? Sim. Me conta um pouquinho aí da história do tênis, que você andava aí rasgado, molhando o pé, um pouquinho da primeira cadeira que ela arrumou aí, que você me contou também. Então, Fala aí como é que foi isso quando aí. eu fui morar em Campos foi um pouco difícil. No começo do nosso casamento, não estava trabalhando, ela estava. Eu comecei a procurar emprego. Até que eu achei um emprego no shopping, lá no Boulevard, lá em Campos, lá. E, cara, do Jockey para o Boulevard é papo de 40 minutos, né? De bicicleta, você andando bem, né? E minha bike não tinha freio. E eu tenho esse tênis até hoje. Eu falo com ela, joga um monte de coisa fora. Eu não jogo esse tênis fora. Esse tênis, ele é o meu troféu. Eu vou botar ele num quadro um dia que... Tá lavadinho, né? Tá. Mais ou menos, mas não tem chulé, não. Aí eu falei, não jogue esse tênis fora. E esse tênis, ele é aberto, no solado, porque eu usava ele para frear. E eu lembro que dias de chuva, quando ele abriu embaixo, eu molhava as meias todas, porque eu tentava andar assim, ó, na ponta. Então ele não molhava, mas não tinha hora que não tinha jeito. Aí eu pisava no chão, ele molhava todo. E foi bem complicado o começo, porque logo depois que a gente casou, eu arrumei esse serviço lá. Ela já trabalhava em salão. Foi o seguinte, eu saía de casa 1h pouca, mas chegava às 11 da noite. Ela saía de casa 8h pouca, mas chegava às 6 horas, 7 horas. E isso começou até a atrapalhar o nosso casamento. E questão de se ver, né? Porque quem trabalha em shopping não tem vida, né, cara? É trabalho de segunda a segunda e direto, né? E até começou a me atrapalhar na igreja também, porque eu também já não tinha mais tempo para ir na igreja, só de 15 em 15 dias. E foi onde eu falei, cara, agora eu tenho que ir para minha área. Vai ser um pouco difícil, mas eu vou para minha área. E até eu comecei ainda com medo, mas aí eu comecei a procurar serviços em barbearia, né? Comecei a procurar serviço em barbearia e eu achei uma barbearia para trabalhar, né? Fiz o teste, passei, só que eu ganhava 40% de tudo que eu fazia. E, cara, era muito pouco, porque a minha despesa sempre foi muito alta, né? Quando a gente foi morar em Campos, a gente comprou um apartamento, né? E a parcela dele é alta demais. Então, quando eu trabalhava no shopping, ainda assim a gente mantinha as contas certinha, porque o salário dela era só para pagar o apartamento e o condomínio. E os outros do meu pagavam as coisas outras assim, e comer e tal. Só que aí quando eu saí, poxa, eu ganhava agora 40%. E novo na área, a galera já não tinha muita credibilidade. O cliente chegava na barbearia e não queria cortar muito comigo. Então, eu fui buscando essas oportunidades. E aí o cara abriu uma barbearia nova e ele me jogou para a barbearia nova. Então, tipo assim, eu fui explorar uma área que eu não conhecia. Pô, a barbearia nova, um barbeiro muito cru, né? Mas eu já tive muita experiência de outros serviços que eu tive. Já trabalhei de vendedor, trabalhei de estoquista e tal, e outras áreas, né? Então, quando eu fui para a área da barbearia, eu
comecei a passar por esses desafios, né? E até o rapaz lá, né? Até o dia que eu comecei a pensar, cara, eu tenho que sair disso também. Eu tenho que abrir a minha própria barbearia. Porque trabalhar para os outros já não está mais dando. Né? Eu tenho que abrir, senão eu vou acabar morrendo aqui. E eu comecei a orar. Senhor, eu quero um ponto, me dá um ponto, mas eu preciso de um ponto aqui perto. E tal, papá. E comecei a orar. E até que um dia, eu lá na barbearia, o rapaz lá, que era meu patrão na época, ele estava com problema, né? Casamento, tinha outra barbearia e estava trabalhando embarcado também. E não estava tendo tempo de tocar 2 barbearias. Ele virou e falou assim, rapaz, você tem um mês para arranjar serviço em outra barbearia, porque eu já botei o outro lá na outra barbearia, porque eu vou fechar essa daqui. Na hora me deu uma alegria por dentro. Eu falei, caramba, glória a Deus, é a oportunidade que eu estava precisando. Eu queria um ponto. Você viu do problema uma oportunidade. Sim. Eu falei, caramba, é agora, eu tenho que partir para cima. Aí é onde que eu falo, que a gente estava conversando, hoje, os jovens hoje, muitas das vezes, eles não demoram a se dar bem na vida ou quebram muita cara hoje em dia por não escutarem os pais. Eu falo que uma engrenagem, né, ela tem que, para ser perfeita, você tem que seguir alguns princípios, né? E eu sempre fui muito por mais que fui um pouco de um jovem rebelde, mas eu ainda assim eu tinha muito temor e escutava meus pais. Pô, por mais que eu fazia coisas erradas, mas eu falava assim, cara, eu não posso ser preso. Pô, como é que vai ser meu pai me tirando da cadeia? Né? Como é que eu vou fazer isso? Então, se eu não tivesse um bom relacionamento com os meus pais e não tivesse um bom relacionamento com as pessoas que estivessem em minha volta, eu talvez não chegaria onde eu cheguei. E ainda quero chegar. Por quê? O dono do ponto se tornou um grande amigo meu na época e ainda é até hoje um grande amigo. Um cara que me ajudou bastante. O pai dele me ajudou bastante também. Quando eu falei que eu queria o ponto. Irmão, eu quero o ponto. Mas eu não tenho dinheiro do aluguel. Falei pra ele. Mas você me dá 15 dias que eu vou arrumar esse dinheiro. Se eu não arrumar, você pode passar o ponto para outra pessoa. Ele virou com essas palavras para mim e falou assim, ó, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou te ajudar. Fica tranquilo. Aí eu não tinha dinheiro para comprar os móveis e tal. Eu comprei a madeira para me fazer minha primeira bancada. O pai dele me emprestou ferramenta, lixou madeira comigo, cortou madeira comigo, me ajudou a montar. É um grande amigo até hoje. Quando preciso de alguma coisa, seu Cirélio, pode vir aqui, pega aqui comigo aqui. Ela sabe, cara. No dia da minha mudança, quando eu mudei de ponto, que eu saí do ponto dele para um ponto maior, ele me ajudou na mudança, cara, no dia de domingo. No dia de domingo, ele... Cara, tipo assim, um inquilino saindo, indo para um outro ponto, perto dele, e ele me ajudou. Ele falou, JJ, vou te ajudar. Eu falei, não, mano, precisa não, domingo e tal, fica de boa, vou te ajudar. Me ajudou a botar as coisas dentro, em cima de um caminhão, né? Aí o cara que é vidraceiro, o Léo, que tem uma vidraçaria na frente do meu ponto antigo, Léo, quanto que você cobra para me botar minhas coisas daqui, do ponto de Andim, até o outro ponto ali na frente? Ele, barbeiro, faz o seguinte, fica com o caminhão e só bota o óleo. Ele me prestou o caminhão dele, de serviço, cara, para me fazer a mudança. O caminhão ficou uma noite comigo para me fazer a mudança. E quem dirigiu o caminhão? Eu. Você mesmo? Caminhãozinho pequeno, né? Uhum. Aí ele... Fica contigo, cara, tá de boa, faz a mudança aí. Falei, não, tá, olha, é só mudar daqui pra ele. Não, tá tranquilo. Então, assim, mas como eu tô te falando, se os jovens eles escutassem mais os pais hoje em dia, eles poderiam estar... o mundo poderia ser diferente. Porque, como eu falo, eu liguei pra minha mãe, preciso do primeiro mês de aluguel. A senhora me empresta? Tá, um empresto. Falei, beleza. Passo um, resolvido. Aí, quando eu falei com um amigo meu, ó, já consegui o primeiro mês de aluguel, tá? Ele, já? Falei, já, mano, já, o ponto já é meu, já vou entrar. Ele, não, beleza, então. Aí liguei pro meu pai, o rapaz já onde eu trabalho na barbearia, meu pai já é mais uma conversa mais detalhada, né? Meu pai é muito pé no chão mesmo, é aquele cara que só dá um passo se ele estiver seguro, se o outro pé vai estar realmente seguro. E aí o cara vai fechar a barbearia e dá movimento, montei a clientela todinha lá, mas ele tá com problema no casamento e tal, eu quero assumir o ponto, mas eu preciso de um cartão do senhor, pelo menos no limite de R$700, o senhor me empresta? Rapaz, mas dá certo? Falei, dá, rapaz, eu sei, eu tô lá, me empresta? Ele, rapaz, tá bom, eu vou parcelar as coisas aqui, eu vou pagando o senhor. Ele, não, tá bom, tá tranquilo, não tem problema não, me emprestou o cartão. Aí a Pauliane trabalhava num salão, tinha uma cadeira lá com o pé quebrado, ela comprou a cadeira,
E aí eu levei para soldar o pé. Eu tenho ela até hoje lá, essa cadeira. E não uso mais, mas tenho ela lá até hoje. E aí, tipo assim, o meu pai, esse amigo meu acreditou em mim, né? Mesmo eu sem dinheiro, ele falou, não, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou te ajudar. Ele alugou o ponto. Minha mãe me emprestou o primeiro mês do aluguel, me deu o primeiro mês do aluguel, meu pai me emprestou o cartão de crédito. E aí, eu entrei. Eu lembro que quando eu abri as portas, a minha placa ainda estava fazendo. Não deu tempo do cara me entregar. Eu atendi em uma semana sem placa, normal. Os clientes entrando. E, cara, Deus é muito sobrenatural, porque os clientes foram mandando, parecia que tinha placa ali na frente, sabe? E eu, graças a Deus, né? Conseguiu pagar os cartões. Consegui tudinho, de boa. Minha mãe me deu o dinheiro do aluguel, né? Ganhou de presente. E isso aí, eu lembro que do lado tinha um pet shop, que quando eu abri a barbearia, ele estava iniciando o pet shop dele. Aí eu, Pandi, se você um dia cismasse de ir para um ponto maior, eu alugo esse ponto seu para o salão, hein? Ele, não, mas eu não tenho nem pretensão de sair daqui agora, não. Eu falei, não, eu tô falando um dia, se você sair, eu alugo esse salão aqui, eu alugo esse espaço, eu vou botar o salão. Cara, beleza, entrei. Por dentro você tava falando, é meu. É meu. E aí, o poder da palavra, cara. A palavra tem poder. E aí, quando eu entrei, 6 meses depois de pandemia. Cara, aí foi algo que eu fiquei assustado. Porque como é que eu ia me manter? Minhas despesas altíssimas, um monte de conta em atraso, que eu saí de um serviço ganhando um valor, desci meu salário, o salário nosso, nós dois juntos quase não dava. Eu falei, mas eu não vou desistir, não. Considerando que a gente pulamos alguns pedacinhos aí, mas aí vocês já estão casados, sim, né? Morando de aluguel. Não, compramos um apartamento. Vocês compraram apartamento? Sim. Assumimos uma dívida, caramba, uma legal, responsabilidade gigantesca. Poxa, legal. Eu não sei se vocês já me contaram isso, eu esqueci, mas pra mim vocês moravam de aluguel hoje. Não, a gente comprou o apartamento, pagando prestação e alto. Se eu tivesse de aluguel, ainda beleza, eu alugava uma kitnetzinha de 300 contos, tava de boa. E como foi pra você, Poliano? Você acreditou na visão dele, na estratégia, ou você também ficou assustada? Tipo assim, pô, meu marido agora, poxa, tá saindo de uma instabilidade, de uma estabilidade para uma instabilidade, um improvável. Então, eu sempre vi ele como desse jeito que ele falou. Ele é muito sonhador, né? Então, assim, eu acreditava, sim, mas no fundo sempre fica aquele receio, né? Aquele medo de não dar certo. Que é normal, né? Na verdade, todo mundo sente medo. Agora, se render a ele, é o problema. Então, eu costumo falar que eu tenho o meu maior medo é de não tentar. E o meu maior medo é esse, é de não tentar. É porque sonhar, é como você é sonhador e tal, mas o sonhar sem ter uma atitude também não adianta nada. Tem muita gente que pode estar ouvindo esse podcast, então eu vou me dar bem, que eu sonho muito. Mas se o cara não tiver atitude de fazer, de errar, né? Eu já falei isso em 1000 episódios aqui, eu já falei que empreender é você errar o mais rápido possível para consertar o erro e voltar a empreender de novo e vamos embora. E é um ciclo de aprendizado e crescimento. Então vamos reformular. Eu sempre vi ele, né? Muito sonhador e tentando. Tentando. Ele, quando bota uma coisa na cabeça, para tirar é bem difícil. Tem o ponto bom e o ponto ruim. Enquanto ele não faz, ele não sossega. Mas é melhor fazer e errar e corrigir o erro do que não fazer nada, eu penso assim. É verdade. E aí você, então, acreditava que podia dar certo. Sim. E você, se é que você já pode entrar nesse assunto, como que você saiu em que instância aí você entra, né? Porque acho que talvez ele ia falar isso agora, né? Que abriu a oportunidade de alugar a loja do lado, mas vou deixar para ela falar sobre isso, já que cabe a ela agora, a mudança dela agora. Seu psicológico, como foi de sair? Você foi dispensada também, igual ele, ou não? Você decidiu sair? Não, eu decidi sair, né? Voltando lá atrás um pouco no meu pai, né? Ele sempre, né, com o espírito empreendedor, ele falava, um dia, monta algo para você, que é seu, fazer o seu dinheiro e tal. Mas aí a gente sempre deixando para trás, até que eu tinha, né, esse sonho guardado dentro de mim, mas não tinha algo que me motivasse. Até que depois de ter conhecido ele, né, ele sempre me incentivou, né, embora eu sempre com o pé atrás, às vezes não querendo e tal. Mas, enfim, como ele estava falando, né, desse ponto ao lado. Surgiu a oportunidade, o rapaz saiu de lá, foi para um ponto do lado e vagou esse ponto. Então, eu cheguei para minha ex-patroa. Primeiro eu recebi um baque da minha ligação. Primeiro eu recebi um susto.
Aí eu pensei assim, poxa, é pegar ou largar. A chance é agora. Sem um centavo no bolso, eu E detalhe, larguei no meio da pandemia. No meio da pandemia. No meio da pandemia. O salão em que eu trabalhava recebeu uma denúncia, né? De aquele negócio do lockdown, né? Não podia abrir e tal. E era triste, né? Que a gente tinha que trabalhar escondido. Você vê a que ponto nós chegamos, né? Ter que se esconder para trabalhar. Então, não estava assim... eu com as despesas, né? Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tomei coragem e fui. Sem um centavo no bolso, minha mãe me ajudou, né? Eu comprei minha mãe me ajudou muito. Eu costumo falar que, assim, ali, depois dele, ela é meu porto seguro. Porque, assim, não tem nem palavras para descrever o que ela é. E é bom, né, o que cara, ela é para quando mim. os pais apoiam. Né? Fica um pouco mais fácil. Não pode ser uma regra para todo mundo, porque tem gente que não tem pais que apoiem, né? Sim. Então, tem que lutar do mesmo jeito, mas é muito bom quando tem pessoas também, assim, são filhos que ouvem os pais, né? O que ele falou. Essa questão de caráter, de você estar ouvindo a orientação dos pais, fazem os pais estarem com gosto e à disposição de ajudar. Né? Aí daí ela me ajudou. Seu pai já tinha falecido, né? Meu pai já tinha falecido, é algo que, tipo assim, tudo que eu conquistei, a compra do apartamento, foi tudo que ele me incentivava antes. Compre sua própria casa, abre seu próprio negócio, casa. E ele falava que o maior sonho da vida dele era me levar no altar. Então, você imagina eu me casando, né? Como que foi a entrada. E uma semana, uns meses antes dele falecer, ele me chamou para conversar. E aí a gente, porque eu já tive decepções com outros namorados da minha filha, que não sei o que, papapá, isso, aquilo. Aí eu virei para ele e falei assim, olhando nos olhos dele, mas isso aí acabou. Aí ele, mas por quê? Eu falei, eu sou o último namorado da sua filha. Ele, mas por quê? Eu falei, porque eu vou casar com ela. Aí ele se empolgou, ele falou, pode ser. Aí ele olhou pra mim e riu assim, só quero ver. Aí eu dei a mão pra ele, então o senhor vai ver. Infelizmente, ele não conseguiu ver. Ele viu. Ele pode ter certeza que ele viu, porque quando eu digo que ele viu, ele sabia, o pai, mas aqui já foi. E aí, quando a gente saiu da cerimônia de casamento, eu virei pra mãe dela e falei assim, eu cumpri aquilo que eu prometi a seu Paulo. Quando eu digo assim, ele viu, né, as pessoas podem até interpretar de uma maneira diferente, errada, mas quando eu digo ele viu, é porque as pessoas, quando decidem fazer algo, ou quando decretam que aquilo vai acontecer, a visão já vem. Já vem naquele momento. E, assim, e se Deus mostrou algo, isso é a nível de empreendedorismo, a nível de casamento, né? Se Deus te mostrou algo e você fixou aquilo é seu. Deus, não tem um pai que mostra nada pro filho que ele não tem intenção de dar. Né? Não existe isso, né? A nível, ele pode até não dar se não tiver condição, mas em se tratando de Deus, ele sempre tem condição. Então Deus mostrou algo. Não, e ali no seu caso, você mostrou algo para ele, com certeza. Sim. Deus mostrou para ele, pode ficar tranquilo, isso aqui já casou. Aí já casou. E legal, né? Aí, infelizmente, ele não estava no dia, né? Mas e deve ser legal para você, né? Ver que você conseguiu resolver tudo que ele planejou para você, né? Sempre me incentivou muito. Na época que eu comecei a sonhar com ela, a gente namorando, eu sempre falei, eu lembro que a gente estava indo para Gruçaí, eu passei em frente a um condomínio, não é o que a gente mora hoje. Eu falei, amor, ela lembra disso. Um dia a gente vai comprar um apartamento. E vai ser assim, tipo um condomínio desse aqui. Ela, mas apartamento, apartamento, não sei o que. Ela meio que sempre com o pé atrás, né? Falei, não, mas se não for apartamento, vai ser uma casa, mas a gente vai comprar. E, cara, a história também do apartamento foi do nada, né? Foi algo surreal. E quando eu decidi empreender, que eu comecei a incentivar ela para empreender, né? Que ela não tinha uma visão muito do empreendedorismo. Quando eu conheci ela, porque onde eu fui ter a visão para mim tomar um norte, né, para me seguir, que eu fiz o curso de barbeiro, eu ia toda quinta-feira no ônibus da faculdade de Quissamã para Campos, fazer o curso lá, e eu sempre falei para ela, cara, por que você não faz um curso de cabeleireira? Aí que não sei o que e tal, ela animou, começou a fazer, poxa, por que você não faz agora de maquiadora? Poxa, por que agora você não faz esse? Então, eu sempre fui muito, poxa, por que você não faz aquilo? Por que você não faz isso? Sabe, pra gente... E eu lembro num dia ela indo trabalhar no salão antigo que ela trabalhou, e eu virei para ela, falei, a gente passou em frente a um ponto, eu falei assim, um dia a gente vai abrir um salão e uma barbearia igual esse ponto aí, um do lado do outro, e a gente vai crescer. Aí ela, não, amém, que não sei o que e tal, então você vai ver. Aí foi onde começou o projeto, ele sempre, quando a gente pensou em abrir, o pessoal sempre falou, por que você não abrem juntos, é menos um aluguel, no mesmo espaço? Eu falo, não, homem tem papo de homem, mulher tem papo de mulher.
Tem que ser espaço É separado. interessante essa visão. Talvez eu errasse, sabia? Talvez eu errasse nessa ideologia aí. Eu sempre fui treinado na minha cabeça, erroneamente, a tentar economizar para os inícios. E não que seja um erro fatal, mas você teve uma visão mais logística da coisa. É porque eu entendo o seguinte, cara, um exemplo. Você não é cliente meu ainda, mas você entende que a sua esposa é lá do salão. Só que, poxa, lá onde a sua esposa faz unha, também corta cabelo de homem. Aí, poxa, como é que sua esposa vai ter uma liberdade, talvez, de saia? Mulher usa saia. E fazer unha do pé, aí tem que levantar a perna. Poxa, isso é só um ponto, né? É um ponto. Mais fino, um modo, mulher gosta de ficar à vontade, de bater papo, de coisa de mulher. De vez em quando eu tô lá na barbearia, eu só escuto. Entendeu? E, enfim, a barbearia de homem, às vezes... Né, o homem também. Acho, se eu não me engano, não sei se nesse ponto atual, eu vi uma sinuca lá, pra pessoa se distrair enquanto espera. Então, assim, mulher pode não se sentir à vontade na mesa de sinuca. Então, eu achei legal. Essa ideia que você falou agora, eu achei interessante. Então, eu sempre tive essa visão de eu quero crescer, mas é uma empresa só, porque eu e Pauliane a gente não tem nada separado. O que é meu é dela, o que é dela é meu. O que ela faz no salão é meu, o que eu faço na barbearia é dela. Nós não temos esse negócio de meu salário, seu salário. Existe uma união financeira aí. Também. Eu preciso comprar isso aqui, amor. Eu não pego e vou comprar. Quero isso aqui. Beleza? Não, beleza. Às vezes até, não, mas eu preciso comprar isso aqui, aí eu tento, a mesma coisa ela também. Existe uma conversa para talvez, eu falo para ela que hora e tal, mas... Eu falo para ela que é até difícil eu dar um presente para ela ou ela me presentear. Porque sai do meu bolso e sai do bolso dela. É ruim nesse ponto de vou comprar um presente para ela. É até difícil de esconder que o outro vai ganhar um presente, né? Porque fica aqui um pessoal que está ouvindo aí, fica aqui um dos grandes segredos do crescimento do casal, é isso, né? É vocês operarem em conjunto, né? E não existir, cada um tem sua opinião, mas isso testado por muitos casais que eu conheço, né? E vocês são mais um. Eu vivo assim, né? Hoje a minha esposa se dedica mais à família, né? E ela não trabalha atualmente, mas o tempo que ela já aconteceu o inverso. Ela trabalhar e eu estar desempregado. E nunca existiu isso. O dinheiro é meu, o dinheiro é dela, o dinheiro não. Sempre houve uma união. O que ganhamos aqui? Juntou aqui. É isso aí. Agora vamos pagar o quê? Vamos pagar isso. E a prioridade agora é o que mais? Agora dá para passear, sempre existiu isso. E respeitando a cada um do jeito estratégico de administrar, mas esse método sempre causou maior impacto de união e de resultado financeiro, né? Mas, e aí vocês conquistaram o que vocês estão conquistando, né? E está dando certo, graças a Deus. Ela sempre, quando ela já entrou, né, profissional nas áreas todas. E eu só com barbearia, né, cabelo e barba. Mas eu sempre quis algo a mais, né? Tipo, não, tem que atrair essa clientela, tem que ganhar o cliente. Quando eu cheguei no bairro, tinha uma barbearia já muito top na frente. E o pessoal até falava, bota um preço mais barato. Eu falei, não, eu quero ganhar cliente pela minha qualidade, não pelo meu preço. Pelo seu valor e não pelo meu valor, não pelo meu preço. E eu tinha dias, cara, que eu ia e não cortava um cabelo. Mas eu falei, não, eu não vou desistir. Tinha dias que dia de sexta-feira, eu tenho a minha primeira agenda até hoje. Esses dias eu peguei para ver minha semana da primeira agenda e eu olho o meu dia, hoje eu falo, caramba! Isso é interessante. Ninguém percebe, né? A pessoa que vê uma pessoa hoje que já estabilizou, entre aspas, né? Já conquistou um certo patamar, eles acham que foi sempre top, né? Eu me lembro, eu brinco com um amigo que está sempre me assistindo aí também, Braço, que é amigão meu, vocês conhecem, Luciano Braço. Sim. E ele me acompanhou desde os meus inícios, né? E ele olhava para mim assim, todo mundo perguntava, tem isso? Eu falava, não tem, mas vai chegar. Tem isso? Não tem. Ele falou assim para mim, pô, Maia, não aguento mais ouvir você dizendo que não tem nada, cara. O nome disso tem que mudar e tal. Eu falei, pô, mano, mas é a fase. É a fase. O início, né? A própria Bíblia fala isso, a gente tem que respeitar os pequenos começos. Sim. Né? E dar valor a isso. E muitas vezes, como você falou que você também tem os primeiros dias, os primeiros dias de venda, tinha dia que eu fazia R$15 de venda. Né? Então, assim, isso durante muito tempo, os primeiros 3 meses, tinha semana de eu fazer R$38, eu tenho anotado isso. 3 meses eu levei... porque 6 meses depois veio a pandemia. Então, assim, aí quando eu já estava criando uma asa, poxa, você vai lá e ser cortado.
O que eu fazia em um dia, em uma semana boa, eu tava fazendo em um dia. O que eu fazia em um dia bom, eu tava fazendo em uma semana. Aí, a gente veio para Quissamã, eu liguei pro meu pai, quando deu o primeiro lockdown, eu falei, pai, a importância de ter um bom relacionamento com os pais. De novo, eu falo isso, cara, eu amo essa parte do relacionamento com meus pais. Pai, vai fechar tudo em Campos, vou passar fome, vem me buscar. Apelei para ele, eu liguei e falei dessa forma. Júnior, mas que não sei o que, eu falei, pai, vem me buscar, eu vou passar fome. Vai fechar tudo, eu não tenho o que fazer. Rapaz, deu no domingo, ele foi lá, me buscou. Aí foi onde foi o primeiro fechamento da cidade de Quissamã, que não estava deixando ninguém entrar de fora e muito mal sair da cidade. E a gente veio para ficar 15 dias, que era o lockdown, ia durar 15 dias, né? Ficamos quase 2 meses. E, tipo assim, foi bem desafiador. E na época eu tinha vendido um terreno meu que eu tinha aqui. Era a única renda certa que eu tinha mensal, que era de R$500, que eu vendi parcelado. E para não perder o ponto, não entregar o ponto, eu mantive os 2 meses fechado. Eu mandei, amigo, tá aqui o aluguel desse mês. Mesmo dando errado, você falou, não, tem que manter. Eu vou manter. Porque eu gostava daquele ponto, eu via a visão ali. Né? Eu sabia que eu poderia crescer de alguma forma ali naquele bairro ali, e era um ponto bom que tinha um valor bom. Então não poderia dar mole. Eu falei, cara, o cara me ajudou no começo. O pessoal, pede desconto para ele. Eu falei, não, vou pedir. Eu tenho como manter, eu vou manter. E aí eu mantive. Quando a gente voltou, né, aí deu uns 2 meses, veio a oportunidade de abrir o salão. E aí, pra minha surpresa, cara, o salão bombou na época, mas bombou. Aí foi onde veio o primeiro erro nosso, empreendendo. Eu te falo que foi basicamente uma quebra. A gente não teve um controle financeiro. Misturou o CPF com o CNPJ. Não conseguimos administrar, a gente teve aquele descontrole emocional da finança. Vimos o dinheiro entrar e a gente não pagava as contas assim, tipo assim. Que a gente, por exemplo, a gente ficava até mais tarde, alguns dias. Aí, o dinheiro que a gente ficava até mais tarde, ao invés de a gente jantar em casa, vamos comer na rua. Só que, poxa, você vai fazer um lanchinho na rua, é 30, 40, 50, 60. Aí você bota em 6 dias, você gastou 300, 400 numa semana só com besteira. O que é válido você curtir o que você ganha com a sua esposa e tal, mas o que não pode virar é uma rotina descontrolada, né? E acabou que virou. E aí a gente começou aquela questão, caramba, a gente tá ganhando dinheiro, mas estamos vivendo apertado, mas por quê? Aí foi onde a gente começou opa, calma aí, tem algo errado. Então a gente teve o descontrole financeiro na época, né? E a gestão, aí ficamos, né, naquilo e tal. E aí, né, botamos o pé no freio e falamos, agora vamos iniciar novamente, né, de uma forma diferente, vamos reduzir alguns custos, né, algumas coisas assim e tal. E foi onde começou a acontecer novamente. Aí veio onde a gente cresceu o espaço, né, foi algo de Deus também, que eu falo que se não fosse ele, eu não sairia de lá. Que onde falei, o dono do ponto se tornou um amigo meu pessoal. O cara que eu aprendi a amar mesmo de verdade, o cara que me ajudou muito. E eu lembro que teve uma chuva muito grande que, cara, meio que inundou o salão, né, amor? A parede, de tanta água que deu assim, ela vazou água pela parede e molhou o salão todo. Eu, na hora, não fiquei... Ela com a cliente lá, ia começar um serviço grande de alongamento. Eu falei, amor, cancela o serviço, vai pra casa. Ela, não, mas que não sei o que, vai pra casa. E aí, nossos móveis lá e tal. Aí o dono do ponto chegou pra mim e falou assim, pô, JJ, eu não sei o que fazer, cara, tá chovendo. Ele mexia no ponto, cara, mas a chuva não parava. Era coisa surreal, parecia que Deus estava querendo nos expulsar dali, sabe? A chuva vinha, surgiu um vazamento, a gente falava com ele, não foi negligência dele. Ele mexia e o vazamento continuava. Ele mexia e o vazamento continuava. Aí, até que chegou esse dia, chegou, conversou comigo, ele, JJ, tô ficando com pena de vocês, cara, seus móveis estão acabando. E eu não sei mais o que fazer. Cara, não é melhor você procurar outro lugar para vocês? Eu falei, pô, Didinho, mas se eu sair daqui, eu vou para onde? Ele, não, tá tranquilo, vou continuar até onde vai. E até que uma cliente dela, que é a cliente até hoje, tem um ponto muito bom lá perto, é onde a gente está hoje. E ela foi atender ela na casa dela, que era a cliente que estava no dia do vazamento, né? E ela... estratégico. Aí ela, Pauliane, um ponto bom para vocês botarem um salão aí, a barbearia. Cara, e o ponto é top. Aí
te convido, o dia que você for em Campos, passa lá. Manda a localização. Celcinho vou lá. também. Já prometi umas 2 vezes, né? Só que não, Falei, já eu fiz o não convite consegui. outras vezes. É. E aí, tipo assim, Vou lá cortar o cabelo e fazer, como é que é? Massoterapia, é isso? Massoterapia, Então, é mais uma coisa que já está funcionando lá com vocês? tá, já começou limpeza já? de pele, massoterapia. Fala um pouquinho disso aí pra Podologia. gente, ô Pauliane. Então, eu, como havia falado antes, eu não tinha muita expectativa, né, de abrir o salão, mas aí comecei a área de unha, de cabelo, maquiagem, e as clientes perguntando, aqui faz massagem também? Aqui tem serviço de podologia? Não, ainda não tem, mas eu pretendo colocar e tal. E pela cobrança das clientes e da parte dele também, a gente resolveu ampliar para poder colocar essa área também, de massoterapia, podologia e limpeza de pele. Legal. E, cara, eu vejo que a sua visão é sempre grande, né? De vocês, né? Mas, assim, você é mais pra frente um pouco nessa questão de vou falar e vai acontecer e tal. E isso é muito bom para quem quer empreender, né? Você ter certeza de onde você quer chegar e botar para andar. Uma coisa que a gente não conversou, que eu faria... faço questão de falar, uma coisa que me ajudou bastante, que ampliou mais a minha visão, foi uma conversa que a gente teve no casamento do Vinícius. Né? Sim. Aquele Você tem um dia... ano, mais ou menos? Faz tempo, né? Rapaz, esse dia eu vi uma foto, mas eu acho que foi em 2016. Por aí. Esse dia eu vi uma foto. Eu lembro que você me chamou lá fora. Você tava sentado, aí eu... Caraca, a Maia tá ali sozinha. Aí eu... Ih, Maia, como é que é o desafio de empreender? Comecei a perguntar, né? E aí foi aonde eu falei, poxa, eu quero abrir uma barbearia, mas eu também quero fazer um concurso. O que você acha? Aí foi onde você quebrou minhas pernas ali. Rapaz, se você não tiver um norte, tudo que você for fazer, você não vai dar certo. Você tem que procurar algo que é da vontade de Deus para sua vida e algo que você goste de fazer. Eu falei, puxa, e agora? Eu falei, tá certo. Eu falei, realmente. Então aquele dia marcou muito para mim. Porque depois daquilo ali eu falei, rapaz, eu posso ter liberdade e posso ter segurança se eu fizer da forma correta e se estiver debaixo da autoridade de Deus. E aí foi onde eu fui para cima, né? Foi onde eu comecei a explorar mais aquilo que eu queria, né? Como eu te falei, desde criança eu sempre sonhei em empreender. Como eu te falei, eu via você na locadora, que eu ia lá alugar filme, eu pensava comigo quando eu chegava em casa, poxa, quando eu crescer, eu vou abrir uma locadora, porque eu vou comprar o filme, vou botar lá para alugar, o cara vai alugar, vai devolver, eu vou alugar para outra pessoa e vou investir só uma vez. Aí foi só ampliando o negócio, veio o Quando DVD. Você pensou na locadora e veio DVD. Veio DVD. Não dá mais pensar em Não, locadora. aí veio a época Lan House. Quando eu crescer eu vou abrir uma Lan House, eu vou comprar lá 10 computadores, a galera vai pagar a hora e eu vou... Hoje, se você pensar nesse nível, você vai ter que abrir uma empresa de streaming, né? Porque Sim. os filmes já estão tudo online. E aí, cara, eu sempre tive essa questão, cara, eu tenho que empreender. E quando eu conheci ela, eu falei, pronto, a gente vai empreender junto e vamos avançar nessa área, porque eu sei que é uma área muito boa, que só cresce cada vez mais. O ramo da beleza cresce todos os dias. E eu falei, cara, essa área vai ser top. Então foi aonde veio as oportunidades, né, que a gente foi abraçando. Quando a gente foi pro Ponto Grande, que foi eu te falei que eu estava muito triste para sair. Hoje vocês estão em qual endereço? Rua das Flores, número 20, Parque Bela Vista, Campos de Goiás, essa casa. De frente pro Parque Imperial. Legal. E aí foi algo que eu estava ouvindo uma pregação num podcast daquele do Thiago Brunet, e eu já tinha falado com o dono do ponto, o Andinho, que é o meu amigo, que eu ia sair de lá. E ele virou pra mim e falou, não, tá tranquilo, mano, tá de boa e tal. Mas eu tava muito triste, porque eu não queria sair, eu não sabia como é que ia ser lá, né? E aí a pregação de Thiago Brunet, nesse dia, que eu tinha costume de ficar ouvindo, falou assim, ó, tem coisas que Deus, ele faz diferente, né? Alguma coisa que ele falou assim, mas algo que me marcou foi assim, ó, para você crescer, para você prosperar, Deus, ele vai começar a mexer em algumas coisas na sua vida. Tem pessoas que ele vai precisar mudar de bairro. Não, tem pessoas que ele vai precisar mudar de cidade, de país, de cidade. Tem pessoas que muitas das vezes ele vai precisar trocar de bairro. Mas vai ter pessoas que para chegar aonde Deus quer que ele chegue, vai precisar trocar apenas de rua. Aí eu, caramba, quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, ele tá falando isso pra mim, cara, não é possível. Aí foi quando começou a brotar uma alegria dentro de mim. Aí quando eu fui pra lá, o dono do ponto hoje, o seu André, cara, desde o começo, ele nos acolheu bastante mesmo, sempre procurou nos ajudar muito,
né? Eu falo que eu dei sorte com os proprietários que eu passei, que é o Andinho e agora com o seu André, que eu pretendo agora ficar durante muito tempo, ampliar, crescer para outros lugares, mas fazer de lá uma sede, até porque lá é um ponto muito bom, muito grande, que dá para me fazer uma sede boa ali, sem necessidade de sair daquele local. Então, assim, quando eu ouvi isso, me gerou uma alegria novamente, porque eu estava muito triste, né? Por isso que é bom a gente escutar sempre a voz de Deus, orar. Senhor, é da tua vontade a gente for para lá? E é engraçado que a oração, né, a gente orou pedindo para Deus, Senhor, se ele falar tanto no aluguel, a gente vai. Que você quer, amor? E aí, o que você acha? Tanto no aluguel a gente vai? Vamos. Quando a gente chegou no dia, aí ele meio que falou, não, eu vou entrar em contato com vocês. Ele virou e falou assim pra gente, e olha que o ponto onde a gente está hoje é muito melhor do que aonde a gente veio, né? É um ponto bom onde a gente veio, mas hoje é muito melhor, um ponto muito grande. Ele falou, ele falou assim, vou fazer para vocês o mesmo valor que vocês pagam no ponto antigo. Ele já sabia quanto que era? Sabia. E aí a gente falou para ele, a gente paga tanto lá, que não sei o que e tal. Ele, para não ficar ruim, vamos reajustar R$50. O mesmo valor praticamente que vocês pagam no ponto antigo. Tá bom para vocês? Tá bom. E aí ele fez a obra todinha do ponto. E normalmente quando um inquilino ele entra, né, ele que faz a obra, né? É negociável, né? Mas assim, a maioria das vezes. Ele fez a obra todinha do ponto. Ele preparou o ponto pra gente chegar ali. E a gente não tinha condições, cara, de chegar. Normalmente quando a pessoa loca com intenção de mudar o ponto, é negociável assim, ó, a gente vai mexer e negocia no aluguel. Não, ele preparou. No caso, ele fez. Já... E quando a gente foi pra lá, né, dos móveis também, ela olhou assim, nossa, a gente vai pra um ponto muito grande, a gente não tem nem móveis direito pra ir pra lá, né, porque o salão era compacto naquele ponto que tinha ali, era preenchido pro ponto que tinha ali. A gente foi pra um ponto 3, 4 vezes maior, então assim... Tem que tapar os buracos. Tem que tapar os buracos. E aí, um cliente meu, que cortou comigo uma vez só, ele não chegou a comentar nada comigo naquele dia, mas ele gostou do papo que a gente teve, eu acho que da maneira que eu tratei ele, e por isso que eu tô falando, o network, cara, a oração, o network, o bom convívio com as pessoas, te abre portas. Sim. E eles... Às vezes a pessoa que você menos imagina vai ser a pessoa que Deus vai usar para abrir a porta para você. Ele foi um. Ele infelizmente perdeu uma esposa dele, que tinha salão na pandemia, nova, né, bonita, a esposa dele, novinha. Ela faleceu de Covid, ela tinha salão, muito bonito o salão dela, por sinal, porque os móveis dela hoje são nossos, né? E aí, quando foi numa outra semana, um amigo dele foi lá na barbearia saber se tinha um horário para ele cortar. Eu falei que não tinha. Ele, rapaz, você não pretende comprar uns móveis, não? Eu falei, rapaz, pretendo e tal. E aí, quando ele... Não, liga para esse Signal, ele cortou com você aqui semana passada, liga para ele. O cara vai fazer um preço legal para vocês, bom de jogo. Eu falei, não, rapaz, que você quer. Quando eu vi os móveis, eu falei, rapaz, não dá não. Os móveis bonitos, cara. E aí, seu Signal, rapaz, não, beleza, rapaz, vem aqui pra gente conversar e tal. Aí eu fui até a casa dele com o Pauliane. Aí quando a gente tava indo, a gente orou antes. Aí, pastor Felipe, a gente tá indo lá agora. Aí o pastor Felipe, vai filho, que é tudo de vocês. Aí eu pensando, tudo, nossa, só se ele vender uma cadeira, um lavatório parcelado. Porque o intuito era só ir pela cadeira e pelo lavatório. Chegamos lá, tinha um salão inteiro esperando a gente. A gente saiu de lá, aí conversamos. Aí é aquela questão, né? Que se não é Deus, cara, eu não sei o que é. Ele começou a falar o preço. Ó, esse lavatório aqui, quando eu comprei, foi 5 mil. Para vocês eu vendo por 2. Eu, tá bom. Essa cadeira aqui, quando eu comprei, e realmente, se você olhar o naipe, cara, é muito... Essa cadeira, quando eu comprei ela por 2 mil. Para vocês eu vendo por 1.200. Falei, não, tá bom. E a conta só aumentando. Eu sei que na primeira somatória que a gente fez deu 7.500. Aí eu olhei para ela, como é que a gente vai pagar? Aí ele, não, mas fica tranquilo que eu vou ainda facilitar para vocês. Eu parcelo esse valor para vocês. Aí eu pensando, mas vai pedir entrada, eu não tenho nem 1.000, nem 100 reais, como é que eu vou dar de entrada? Aí ele, vamos fazer, aí ele, 700 reais por mês, fica bom? Eu falei, não fica. Sei que os móveis são muito bons, eu já dei um desconto, já basicamente metade do preço, mas eu vou me apertar para pagar. Não fica. Ele, porque eu também não posso tirar muito, você sabe, né, e tal. Eu falei, não, sim. Aí, Pauliane, mas amor, a gente tira alguma coisa. Eu falei, amor, tirar o quê? A gente precisa de tudo. Não tem como tirar nada. Aí ele... E olha que foi querendo só a cadeira. Só a cadeira lavatório. Doido pra ir embora, eu queria ir embora. Aí ele, e 500 por mês? Eu falei, rapaz, 500 eu consigo pagar.
Ele, faz o seguinte, a gente fecha aqui 500 por mês, 7.500, tá aqui dando aqui a conta, a gente fecha 500 por mês, você pode vir pegar os móveis amanhã, e outra, eu vou ainda te dar 30 dias para você começar a me pagar depois que você tirar os móveis daqui de dentro. Olha só que doideira, 7.500 sair da casa dele. É muito Deus mesmo. Não tem Aí, não para por aí não, porque ele viu que a gente estava pagando certinho, graças a Deus a gente está terminando agora em dezembro. Né? Um mês. Ô, glória, é desse jeito. Aí, ele viu que a gente sempre certinho, no prazo correto. Aí ele começou a chegar com as outras coisas que ficou para trás que a gente não pegou. Aí, de 7.500 foi para 9.000, de 9.000 foi para 11.000. Tá ligado? 11.000 a gente fechou de boca com ele. O cara que cortou comigo uma vez só. Hoje é meu cliente. Ele e o filho dele são clientes meus lá da barbearia. Mas o cara só tinha me visto uma vez. E ele sentiu uma graça. Que ele falou assim, ó. Cara, já teve casais aqui para ver esses móveis. Eu não senti de vender. Mas para vocês eu tô sentindo de vender, cara. Eu não sei o que é isso. Eu tô sentindo de vender esses móveis para vocês. Fica tranquilo que eu vou ajudar vocês. E aí a gente saiu de lá. Com o tempo, essa dívida de 7.000 se tornou em 11. Porque a gente pegou basicamente tudo que ele tinha lá, né, do salão da esposa dele que veio a falecer. E para honra e glória do Senhor, estamos terminando agora em dezembro, né, mês que vem. Né? Então, assim, e muitas das vezes a galera, às vezes, tipo assim, vê o nosso espaço hoje, caraca, um salão maneiro, uma barbearia maneira. E até pouco tempo atrás a gente ainda andando de bicicleta, né, aí compramos uma cinquentinha, né, e já estamos visando outras coisas agora próximo para frente. E a galera, muitas das vezes, quando começa a ganhar dinheiro, foi o que a gente fez no começo, né? A gente teve aquele descontrole emocional financeiro, né? A gente achou que era tudo nosso. E aí, quando a gente fez diferente, eu vou investir no meu espaço. Porque quando a minha empresa começar a ganhar dinheiro, aí sim eu vou começar a ganhar dinheiro. Então, tipo assim, poxa, 11.000, era um carrinho aí, né? Era uma motinha melhorzinha. Eu falei, não, eu vou botar na empresa. Eu vou investir na empresa, porque eu sei que eu vou ter frutos disso aqui. E aí, você ia lá todo dia carregando Pauliane, cara, chuva, sol e vento, e aquele negócio de bicicleta. Foi pra prova no início, né? Foi. Não largou, agora não larga mais, já sabe que... E aí, tipo assim, caramba, aquela prova aí, e aí você vencendo, cara, e não é fácil. Tem dias que você só ela sabe. É difícil eu falar isso pra você, às vezes só ela me escuta, às vezes eu falo, eu tô com ansiedade. Eu não tenho pressão alta, mas eu tenho 2 aparelhos de pressão. Porque quando eu sinto meu coração palpitar, eu já vou lá botar... Deixa eu ver quanto está batendo aqui meu batimento cardíaco. Porque só quem empreende sabe o que é isso, cara. Às vezes você vai chegando naquele dia ali, você fica, meu Deus, como é que vai ser? E tal. E tá, e você... Aí a galera, às vezes, olha assim, poxa, um salãozão. E às vezes a gente chegando de bicicleta, mano. Bicicletinha lá, sem freio, muitas das vezes. São fases, né? Não tem São jeito, fases. É um ciclo. Tem um ciclo de você ter o retorno, tem um ciclo de você ter um pouco de agonia por causa dos problemas, como você está falando. Poxa, tá doido. E eu acho que o ciclo mais legal, né, é o ciclo quando você entende que Deus está na frente de tudo e você já consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir, independente do resultado que está dando. Sim. Tá ruim, Jesus está no barco. Ah, mas tá cochilando, e melhor acordar ele. Não, chega uma fase que você já não quer nem mais acordar Jesus. Não, ele tá aqui comigo, tá bom, pode tirar o cochilo dele. Teve pra esses dias agora, esse mês, semana passada, eu surtei. Eu cheguei a surtar. Se não é ela me segurar... Teve que acordar Jesus no bar. Eu tive que acordar. Cadê, amor? Que eu não sei o quê. É o papo. Ela, calma. Eu falei, calma como? Calma como? E aí, tipo assim, ela vai acalmando. Ela sabe, ela nem grita, ela... Ela é mais calma, né? Dá pra perceber. Não é não. Parece um pinchezinho. Isso aí é um pinche bravo. Isso daí, meu amigo, é igual aqueles cachorrinhos que pega no calcanhar. Qual foi a fase mais difícil, Pauliano? O que mais, assim, aquele momento, independente de ser do empreendedorismo ou não, a fase da sua vida e depois que você conheceu ele, qual foi a parte assim, Maia, quando aconteceu isso aqui tirou um pouco do meu chão? Você lembra? Eu acho que foi... eu acho que foi nessa época aí que a gente achou que quando a gente teve o descontrole. Entendi. Eu achei que a gente ia fechar e... Porque meio que assim, pô, sair... Vão voltar a trabalhar pros outros de novo. Sair de uma estabilidade, sair do meu emprego, ele também, e agora vamos ter que voltar a estar casado. A gente bem que quebrou, cara. Eu costumo falar que a gente quebrou, mas não baixamos as portas. Porque eu entendi o seguinte, se eu baixar as portas vai ser pior. Eu tava com uma dívida tão alta que aí eu comecei a pensar assim, cara,
se eu baixar as portas até eu arrumar emprego, trabalhar um mês, essa dívida ela vai duplicar. Mas aqui eu ainda estou conseguindo pagar com atraso, jogo uma para semana que vem, a outra pago com jurinho e tal, uma escadinha. Né? A gente vai começando a aniquilar essa hoje, essa aqui amanhã, essa aqui depois. E fase de empreendedor é assim, né? Empresa você tá lá em cima, de repente você vai cair embaixo. E aí você vê... Aí tá lá em cima e vai cair embaixo. E aí você vê sua empresa no azul e você no vermelho, mas tipo assim, mas o que me dá o meu sustento tá no azul. Vou deixar ela no azul ali. E ali alguma fase da nossa vermelhada ali, tipo... O diferencial é fazer isso que você fez. Na hora que a fase está descendo, é pegar impulso de tudo que você aprender ali para no impulso você subir de novo. Né? Porque não tem como ficar linear. A gente já chegou muitas das vezes assim, aluguel, né, vencendo, a gente foi para um ponto maior, aluguel maior, né, depois a gente veio reajustando, outras despesas, né, consequentemente o cliente aumenta, a clientela aumenta as despesas, né, que a galera não pensa nisso. Só que assim, chegando no dia do aluguel, você não tem o dinheiro, ter a metade, por exemplo, amor, liga pro seu irmão, vê se ele pode me emprestar esse dinheiro, a gente paga ele semana que vem. E a gente sabe que vai dar para pagar. Só que, poxa, como é que eu vou chegar pro dono do ponto e falar, rapaz, não tenho dinheiro hoje, vou ter só semana que vem. Né? Então, assim, ele vai lá e emprestava pra gente e aqui, seu André, tá aqui o dinheiro. Muitas vezes ele achava que tá fluindo na maior mil maravilha. Você precisava gerar credibilidade. Claro, porque ele precisa me ver como uma boa pessoa. É isso, a gente tem que ter jogo de cintura, ver a quem a gente tem que pagar primeiro para não dar um baque. É porque muitas das vezes o cara que vive de aluguel, ele se frustra por isso. Tipo, arruma um inquilino. Ele tem as suas despesas, cara. Ele não pode se prejudicar por conta do meu problema. Então, assim, poxa, eu sei que eu vou ter dinheiro para pagar ele, mas semana que vem. Mas eu não posso fazer ele atrasar uma conta por conta dos meus problemas. Amor, vê se seu irmão ele tem. Ah, ele tem. Então, beleza, paga ele. Fizemos essa semana, agora vamos pagar seu irmão de novo. Então, toda vez que a gente precisa, a gente sabe, é manter as portas abertas, né? Isso aí. Eu sei que se um dia eu precisar aqui, igual teve uma vez que precisamos, aí não recorremos ao irmão dela. André, pai, esse mês foi meio complicado. Tenho tanto para te dar hoje, mas quarta-feira, sem falta, eu te dou o restante. Aí a resposta dele, Júnior, fica tranquilo, se você quiser me dar tudo quarta-feira, você pode me dar. Eu falei, não. Eu te dou tudo, eu te dou o que eu tenho hoje, quarta-feira sem falta eu acerto o restante com o senhor. Sem problema, fica a seu critério. Quando foi na quarta-feira, eu terminei de dar o restante para ele. Então, nossa credibilidade, a gente manteve. Eu preciso manter a credibilidade da minha empresa funcionando. Em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Porque eu sei que é de lá que eu vou tirar frutos. Você está entendendo? Então, eu posso até dever o banco, mas eu não vou dever o cara ali que abriu a porta para mim naquele momento ali, não. Você tem irmãos? Tenho um irmão. E eles, a mesma vibe sua, empreendedorismo também, não? Sim, meu irmão também é empreendedor. Ele trabalha montando móveis e fazendo fretes, né? E o melhor guia de pesca de Campos também. E ele também é guia de pesca. Eu perguntei se tem irmão, mas ele acabou de falar isso, né? Até contundente, né? O Celso, então, aquela cara, tá de brincadeira comigo. Né? Não, porque essa pergunta já estava na minha mente antes dele falar. Então, eu trouxe a pergunta e falei, caramba, ele já falou sobre isso. Mas, sim, para quem não sabe, o JJ, ele tem irmão também, né, JJ? E o irmão dele, a gente pegou uma amizade muito grande, que foi um colaborador meu durante muito tempo, Juliano. Sim. Né? Eu tava batendo um papo com ele poucos instantes antes de vir para cá, e eu falei assim, Juliano, tem alguma coisa legal e marcante de você e seu irmão e tal? Ele falou assim, cara, tem uma coisa que eu não consigo esquecer. Ele falou assim, independente de qualquer coisa, meu irmão, ele é exemplo pra mim pra caramba. Ele não sabe disso possivelmente em tudo, porque ele falou, eu sou fechado demais pra falar, né? Mas meu irmão é muito exemplo em tudo que ele faz. Sempre foi exemplo pra mim. Mas tem uma coisa que aconteceu entre nós que aquilo foi inesquecível. Parece que vocês estavam num ambiente de rio, tomando banho. Ele falou, só tava eu e meu irmão. E se não fosse ele me salvar naquele dia, eu não estaria aqui mais aqui hoje. Conta um pouquinho disso aí, você lembra disso? Lembro. A gente era pequeno, nossos pais estavam curtindo. E eu nem sabia nadar direito, cara. Foi algo assim, que eu acho que foi o anjo que me levou e me trouxe ali. Que idade, mais ou menos? Mano, eu era tipo daquela foto que eu te mostrei da banda ali. Ele bem mais novo que eu. E... Ele já é bem mais novo mesmo. 4 anos, né? Então, assim, poxa, eu já era novo, ele mais novo ainda. E a gente tomando um banho com outras galera mais velha. Só que, poxa, na hora que ele começou a se afogar...
eu falei, caramba, meu irmão, salva meu irmão tá se afogando. O pessoal achou que era sacanagem, porque o rio era baixo, mas tinha alguns buracos entre... E ele é a mesma coisa, tipo assim, dá pé aí, uma coisa é você perguntar se dá pé, é um desenho ilustrativo que eu vi esses dias de uma girafa e um macaco. E é raso, sim, bate no pescoço. Da girafa. Da girafa, mas do macaco, né? Dava uns 5 do macaco. E o pessoal, é sacanagem, salva meu irmão, ele tá se afogando. E ele já, né, naquilo ali. E eu tomei por impulso, também correndo o risco de se afogar. Bati braço, não sei como fiz ali. Hoje eu sei nadar, mas na época eu não sabia nadar. Eu fui por instinto de salvar o meu irmão. E eu agarrei ele assim, botei ele no meu cangote, meio que me afundou, porque o Juliano sempre foi muito gordinho, cara, e pesado, eu magrinho. E eu afundei, bati o pé e bati. Aí ele saiu do rio ali e a gente foi pra beirada. Aí foi onde o pessoal veio chegando. Eu falei, tava se afogando, vocês não ajudaram. E tipo assim, aquilo ali foi Deus, cara, porque ele poderia ter ido embora naquele momento ali. E eu não lembro disso como se fosse. Ele falou, cara, esse momento foi marcante pra mim. Né? E foi muito rápido, que ele estava indo trabalhar e a gente bateu um papo. Eu falei, não, tô indo no podcast agora, então me fala alguma coisa que você lembra. Ele lembrou exatamente disso. Mas, enfim, cara, o podcast, muito bom esse podcast que eu estou fazendo com vocês aqui. Assim, a história de vocês é exemplo para muita gente que precisa, né, empreender, porque precisa lidar como casal. Desde a questão de você respeitar ela já em época de namoro, sem sequer tratar de evangelho, de cristão, de religiosidade, você já respeitava ela. Né, ele decidiu trocar a oportunidade de estar tocando por aí para... Não é uma regra, tem músicos que conseguem lidar com isso bem, esposas, enfim, mas é uma coisa pessoal de vocês. E assim, fiquei muito alegre, agradecer desde já a oportunidade. Estamos aí com 1h40 de podcast, passa muito rápido quando o episódio é bom, né? E Pauliane, fala pra mim aí alguma pergunta que eu poderia ter feito que eu não fiz. Assim, mas você podia ter perguntado isso aqui, que foi um assunto que não foi falado ou não teve. Eu acho que não. Falou de tudo. E você, JJ? Alguma coisa que eu precisava ter perguntado que eu não perguntei? Isso eu acho que eu devo só lembrar depois. Poxa, eu poderia ter falado aquilo. Foi como você falou, que seria um bate-papo mesmo. Então, assim, confesso que eu achava que eu ia ficar mais nervosa, mas tô bem de boa, porque desinibido que é ele. Né? Não, você também falou de boa, sem travas, né? Mas o pessoal, quando chega aqui, não sei se é um ambiente, não sei se é porque o Celso trata a gente muito bem, é isso, hein? Obrigado. Que a gente fica à vontade mesmo e acaba desenrolando fácil. Né? A gente tem um quadro aqui que a gente fala pra cima ou pra baixo, né? Não sei se vocês acompanham algum episódio até o final, mas assim, eu falo uma palavra, o nome de uma pessoa, e vocês dizem pra cima e uma frase, uma palavra que se destaca disso. Por exemplo, eu falo aqui Rio de Janeiro, assim, não, pra cima, é um lugar que eu gosto e tal, entendeu? Basicamente assim. Então eu vou fazer, vou ter que fazer 6 que eu sou no par hoje, vou 3 para vocês, 3 para ele. Então, começando por Pauliane, vamos lá, cidade de Campos, o que você tem a dizer? Pra cima. Pra cima. O que você daria como qualidade pra cidade de Campos hoje pra você? A parte de empreender, eu acho bem aberta, Legal. entendeu? O comércio é bem... Assim, embora eu vejo muitos comércios fechando em Campos, eu também ao mesmo tempo eu vejo muitos abrindo, né? A coragem do pessoal de empreender, de abrir, de ir pra frente, né? Então isso me incentiva muito. Legal. Quissamã. Pra cima. Pra cima. Eu amo aqui essa cidade. Não tenho vontade mais de morar, mas quando eu chego aqui não dá vontade mais de ir embora. É algo que eu não sei explicar, mas é pra cima, cara. Falar de vir pra Quissamã dá uma alegria de ver meus familiares, meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios, né? Curtir a nossa praia. Daqui a pouco tô indo lá, tô indo pra lá. Eu vejo que de vez em quando você bota aquela corda, né? Anda sobre a corda lá. Como é que é o nome daquele esporte? Slackline. Como é que é? Slackline. Slackline. Interessante. O Celso disse que vai treinar comigo uma hora. Pais. Pai e mãe. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Quase 100% que eu sou hoje é por conta deles.
o incentivo deles. Juliano, Pra cima. pra cima. Meu irmão, amo ele. Por mais que ele seja fechado, aquele lá, se ele der um grito, eu puder fazer por ele, eu vou fazer. Aquele lá é meu irmão caçula. Tem as nossas irmãs, né? Mas o meu caçula é ele. Ele é o Legal. meu amor. E para finalizar, o mesmo para vocês dois, cada um fala a mesma coisa, o significado, Deus. Pra cima, 100%. Pra cima. É. 100%. Só estamos onde a gente tá por conta dele. Top. Gente, queria mais uma vez agradecer. Faltou alguma coisa, Celso? Não, tá tudo certo. Não, tudo certo. Muito bom. Celso, tadinho, tá tão cansado da correria que ele tá meio assim, raciocinando lento. Também, assim, aproveitar que no final não tem jeito dele cortar muito rápido, né? O Botafogo não tem. Eu sabia que ele ia cortar falando do time. Pessoal, agradecer a vocês, tá? Não se esqueçam de compartilhar, se inscrevam no canal. Se vocês querem deixar alguma mensagem para eles, pode falar, tá com vocês. Eu acho que pra galera que sonha em empreender, é o seguinte, não desanime no primeiro obstáculo, tá? Porque só porque você teve um, você vai ter outros sim. Mas é o que eu falo com o pessoal, até com meus clientes mesmo, alguns mais jovens, nós hoje em dia não estamos mais em tempo de perder tempo, né? Nós não temos mais tempo para perder tempo. Então, assim, procure algo que você goste, procure algo que você realmente ache que vai estar de acordo com aquilo que você se interessa, mas, acima de tudo, ore antes para saber se é isso que Deus quer para sua vida. E vai para cima. Eu costumo falar, tá com medo, meu irmão? Vai com medo mesmo. É o que eu falei com você. Falei isso, já tá gravado. O meu maior medo hoje em dia é de não tentar, né? Pintou uma oportunidade, eu tô tentando. Pintou algo, eu vou partir para cima. É experiência. Se seja ruim ou seja boa, é alguma experiência e eu vou colher daquilo ali, seja bom, seja ruim. Eu vou aprender com aquilo ali. Top. Poliane? Assim, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, né? Eu não me esqueço do dia que eu mandei uma mensagem para você e falando sobre ele, né? Qualquer dia convido, não sei se você vai lembrar, convido o JJ e tal. Aí quando ele chegou em casa, que eu falei com ele, caramba, amor, você não fez isso não. E ele é super sem graça para essas coisas, ele não gosta, entendeu? De se oferecer para nada e tal. Então, assim... Gerou quase uma meio que discussão. Quase que a gente discutiu não, assim, pra... Deus é tão bom que eu sinceramente, eu não me lembrava, tô lembrando que você me falou agora. Você vê que foi algo voluntário, né? E foi bem... Faz tempo isso, não foi? Foi logo nos primeiros episódios que você lançou. Então foi até bom acontecer agora. Se acontecesse lá atrás, né? Talvez pudesse parecer isso, que não foi o caso. Então aí ele foi, a gente meio que discutiu e tal, mas enfim, aí ficou, aí veio... Aí ele ontem me confessou algo que eu não sabia, né? Eu falei para você convidar ele. E ele disse que uma vez ele falou com Deus que se um dia ele fosse convidado para ir em um podcast, que ele só iria se fosse comigo. Tipo assim, por exemplo, se você chamasse ele e não me chamasse, ele falava, eu só vou se ela for. Então não precisou falar. Você falou assim, e amanhã vamos gravar podcast e tal? Eu falei, não, beleza. Aí quando eu ia falar assim, ó, eu e Pauliane, aí você falou assim, ó, vai você e sua esposa. Eu falei, beleza. Ali foi mensagem direta, mas enfim, a gente já falou em off sobre isso. E o que ele falou, né? Então, assim, como a gente é um só, eu só vou se você for junto. Então, assim, o recado que eu deixo, né, para casais, né, fora, né, do empreendedorismo também, sejam unidos, né, se esforcem, né, entrem em comunhão de verdade um com o outro, em concordância, estar sempre em concordância é importante. Então, assim, busquem a união, né? Primeiramente, buscando os conselhos, né? Os princípios, né? Direcionamentos que vêm de Deus, né? E é isso. Top. Engraçado que eu ia exatamente falar sobre isso. O que você poderia lhe dar de conselho em relativo a casamento? E você acabou falando sem eu precisar falar. Então... Mais uma vez, agradecer vocês, agradecer o pessoal que está assistindo, agradecer o Celso, agradecer todos os nossos patrocinadores. E finalizamos mais um episódio 49, né, Celso? Finalizando o episódio 49 com sucesso. Vamos para cima!